Gente, pois é, hoje é uma joint venture, é assim que marca? Duas marcas juntas? Não, collab. É uma collab. Paulo Vieira, PV Cash e Camila com o Eva Cash. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que esse momento, esse vídeo, vai contribuir muito com a sua jornada, contribuir muito com a sua vida. Como a gente sempre abre o Eva Cash dizendo que tudo que a gente não vive ainda, isso é uma frase do meu marido, tá? Tudo que a gente não vive é porque a gente não sabe. Porque se nós soubéssemos, nós já viveríamos, nós já saberíamos. E nós trouxemos hoje uma convidada muito especial. Uma mulher linda. Linda e linda. Quando eu digo que é linda e linda, é porque é linda e linda. Né? Assim, cheia de Deus, cheia de autoridade. Ela é uma autoridade no que ela vive, no que ela faz, no que ela fala. E eu tenho certeza que essa combinação aqui, que nós três, vai gerar algo muito importante, muito um grande fruto para a sua vida. Então, hoje, eu e o Paulo temos a honra de receber Bela Falcone. Muito obrigada, queridos. Prazer estar aqui. Que honra, né? Primeira vez que vocês fazem essa collab e eu tô aqui participando, gente. Olha, que privilégio. Muito obrigada pelo carinho e muito obrigada pelos elogios. Faço das suas palavras as minhas. Você também é linda e linda. E Paulo, um querido, né? Paulo, 5 minutos de conversa, gente. Ele já decifrou minha vida. Eu já tô querendo fazer o método CIS. Tô querendo, não, eu vou fazer assim que possível. É isso. Bela, eu sempre comentei com ela que eu disse, Bela, eu nunca apresento os meus convidados, porque eu sempre acho que, de alguma forma, eu temo desonrá-los sem falar tudo que está no coração dessa pessoa. Então, eu queria, Bela, se apresenta para as pessoas. Eu sei que você dispensa apresentações, mas fala o que está no seu coração. Como é que você gosta de ser conhecida? Quem é a Bela? Bom, a Bela é a Isabela, mas Bela das redes sociais, Bela Falcone. Eu sou influenciadora há mais de uma década. Estou no Instagram desde 2010. Venho aí influenciando vidas, majoritariamente mulheres, na área da saúde. Sou formada em nutrição, essa é a minha área, né, de formação. Sou bacharel e mestre em nutrição. Mas depois que eu conheci a Cristo, eu também atuo muito nessa área da saúde do ponto de vista espiritual. Fiz uma pós-graduação em teologia também, no Mackenzie, que foi um divisor de águas na minha vida. Amo teologia, amo falar de Jesus. E amo falar de Jesus de forma racional. Né? Porque a gente estava até conversando isso mais cedo, que a fé exige que haja razão, cognição, né? Então eu me sinto muito privilegiada, inclusive quero agradecer meu pastor aqui, pastor Hernandes Dias Lopes, que foi maravilhoso nessa minha transição. E é isso, gente, estou aqui influenciando pessoas por Cristo e para Cristo. E eu tô aqui no meio, né, de gaiato no navio, né, 2 mulheres belíssimas. E o que eu posso dizer das duas, né? A Bela eu acompanho há muito tempo, a vida dela. E nós vemos que o que ela manifesta fora, ela vive dentro. E a mesma coisa a Camila, o que ela manifesta fora, ela vive dentro. Não tem um personagem, não são personagens, não são figuras públicas, são seres humanos que manifestam fora, através das câmeras, o que elas vivem dentro na sua vida privada. E isso é muito importante, isso faz muita diferença. A gente diz que é uma vida de verdade, né? E tem que ser, né? Nesse mundo de hoje que é tão plástico, né? A gente tem tanta decepção. Eu não sei vocês, mas eu já tive a oportunidade de conhecer tanta gente que eu admirava pelas redes sociais. E daí quando você vai conhecer pessoalmente, você fala, poxa vida, não é nada daquilo. E você sabe o que mais pega pra mim? A questão da humildade. Assim, eu conheci, e vocês são um exemplo disso, né? Vocês são pessoas prósperas e humildes. E tem tanta gente que com tão menos, né, se ensoberbece. E é tão condenável isso. Meu pastor fala que, isso está lá em Provérbios, claro, mas ele resume essa frase brilhantemente. Ele diz que a soberba é a sala de espera do fracasso. É isso. Uau. Sabe que seu pastor, eu tenho uma história na minha vida através de um livro dele, Removendo as Máscaras. Maravilhoso. Eu conheci quando eu fiz o Moriá na Estância Paraíso com a pastora Zenete, pastora Débora. E aquele livro, que ele é exatamente o contraponto da humildade, né? Com as máscaras que o orgulho coloca na nossa vida. A máscara da santidade, a máscara do juízo próprio, a máscara da perfeição. E aí são tantas máscaras. E como eu vi a minha vida através daquele livro, e como foi um confronto, né? Assim, Camila, vamos começar a remover essas máscaras. Quantas máscaras quase destruíram a minha vida. Só para a pessoa entender, a máscara da perfeição, a máscara da religiosidade, a máscara da santidade, as máscaras que nos impedem que nós olhemos para nós mesmos e confrontemos os nossos erros, né? E a gente está constantemente olhando para o outro, né? Eu falei mais cedo que a gente está fazendo um estudo lá no meu Instagram, Provérbios em 31 dias, um provérbio por dia, e teve um capítulo que a gente falou justamente sobre isso, o quanto nós, eu acho que foi o capítulo 24,
ou 23. O quanto nós apontamos o outro, o que não é errado, de fato, porque a Bíblia nos chama a exortar uns aos outros com amor, né? É um julgamento com amor. Não é um julgamento com aquela crítica destrutiva e com aquela intenção maligna, né? Mas um julgamento para ajudar. Um exortar. Um exortar, para auxiliar no crescimento do outro, né? Mas a gente nunca olha para dentro, né? Examine o homem a si mesmo. Essa parte a gente pula, né? A gente acaba moldando as escrituras conforme fica mais conveniente pra gente, né? Até porque é muito fácil, né, eu olhar para o outro. Porque para eu olhar para mim, eu vou ter que olhar para o espelho. Vou ter que achar um espelho. E o espelho é outra pessoa. E vou ter que ouvir dela dos meus defeitos. E quem quer olhar para os seus defeitos? Quem quer olhar os defeitos da sua maternidade, os defeitos da sua paternidade, os defeitos do seu caráter? Ninguém quer, né? O orgulho impede isso. É confortável viver uma vida perfeita. Não tenho nada para mudar. Eu acho até que eu posso surfar essa onda e fazer uma pergunta para a Bela. Porque, Bela, a primeira vez que nós estamos juntas, eu acredito que você ainda não fez o método CIS. Eu acredito que você não leu o livro ainda, talvez você não saiba o ponto de mutação que eu vivi na minha vida. Que foi o que fez, de alguma forma, eu sair da cadeira de só empresária, só de mulher de negócio e ser confrontada pelo próprio Deus. Camila, abre a tua boca. Foi exatamente o espelho, né? O momento em que eu tive que olhar as máscaras que eu usei ao longo da minha vida inteira por não saber o meu valor. Pelo meu valor era completamente distorcido. Eu aprendi ao longo da minha vida que eu só tinha valor se eu fizesse as coisas muito bem feitas. E isso foi a criança ferida, cresceu uma mulher que adulterou o caráter em busca de aprovação em todas as áreas da vida. E aí veio um pacote de comportamentos errados, fazendo as coisas certas, querendo aprovação. E o meu espelho é a pessoa que mais está perto de mim, que no caso foi o meu marido, né? E durante muito tempo, todas as vezes em que o Paulo colocava o espelho na minha frente, o orgulho que reinava no meu coração fazia assim: como assim você está reclamando de mim? Mas eu faço tudo certo. Como assim? E nós quase nos divorciamos. Foi um momento muito difícil das nossas vidas, 2017. E 2017, quando eu tive que olhar para esse espelho, que durante muito tempo eu neguei, eu disse assim, opa, pelo medo, né? Agora, ou eu resolvo descobrir que mulher é essa que ele enxerga em mim que eu não consigo enxergar, ou vai acabar o que para mim era inegociável, que era a minha família. E foi esse espelho que me colocou numa jornada de transformação. E, Bela, assim, vou logo direto ao ponto, né? Em algum momento na sua vida, você entendeu que você precisou de um espelho para ver que precisava de uma transformação em alguma área? Todos os dias. Todo santo dia. Sabe por quê? Eu falo para as pessoas o seguinte: a gente tem o batismo nas águas, que é, de fato, uma ordenança bíblica, é a exposição pública da aliança que nós temos com o Senhor, assim como o casamento, né? Mostrarmos ao público a nossa decisão é uma manifestação externa da graça que se manifestou internamente. E todos os dias eu falo para as pessoas que eu oro pedindo ao Senhor que batize o meu coração naquele dia, para que aquela graça me baste para aquele dia, para que no dia seguinte eu seja cheia da graça dele novamente, porque todos os dias nós somos corrompidos pelo nosso ego, faz parte do nosso DNA adâmico. Inclusive tem um livro do Timothy Keller que eu adoro, que é um super teólogo, pregador, que se chama O Ego... O Ego Caído, acho que é isso. O Ego Transformado, o Ego Transformado, o Ego Transformado. É um livreto. É um livreto pequenininho, mas assim, é um livro que tem que morar na nossa cabeceira, não é para ler só uma vez. Por quê? Porque a velha criatura está ali dentro, o tempo todo, querendo se manifestar. Então, todos os dias eu tenho que me olhar nesse espelho, em especial no meu trabalho, né? Por ser influenciadora, a gente acaba tendo um acesso a eventos, a pessoas, a situações, e muitas vezes acontece das pessoas virem querer tirar uma foto e querer... Então, é muito fácil. A gente der essa brecha, é muito fácil da gente se deixar levar pela tentação de querer se colocar num pedestal, né? Numa posição onde eu gosto de ser bajulado. Por quê? Porque do ponto de vista fisiológico, isso é dopamina fácil para o nosso cérebro. Ele adora dopamina, né? Quem não gosta de entrar no Instagram e ver, deixa eu ver quantos likes deu essa foto. Deixa eu ver. Tanto é que a gente busca entender o que está engajando mais na rede social para a gente copiar aquele modelo e continuar naquilo. Então, assim, não que eu acho certo, né? Mas também não tô aqui para julgar a pessoa que se expõe demais em questão do corpo, né? É aquilo que dá like, é a dopamina no cérebro. A pessoa tá buscando aquilo porque é prazeroso. Então, todos os dias eu peço ao Senhor, batize o meu coração, me faça olhar no espelho e enxergar a miserável que sou. Porque se Paulo era um miserável, que dirá nós, né? Eu tenho uma metáfora que não é minha, é de um grupo de pesquisadores americanos que eles dizem assim:
Nós somos como grandes ovos. Ovos grandes, dourados, brilhantes. Parece uma casca reluzente e brilhante de ouro, mas muito fina. E nós nos dedicamos a polir essa casca brilhante para que ela brilhe mais, para que ela seja mais reluzente, que as pessoas vejam o brilho daquela casca naquele ovo lindo, brilhante e grande. Mas nós não deixamos ninguém nem se aproximar, muito menos tocar. E ai de quem quiser quebrar essa casca, porque dentro dessa casca está cheio de caca, cheio disso mesmo. E nós não queremos que ninguém veja nossas cacas, nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, nossas disfunções, nossos fracassos. Então a gente fica polindo, e quando alguém chega para tocar com uma crítica, para expor minhas falhas, meus erros, minhas fragilidades, meus insucessos, e aí vem uma fera furiosa: quem é você para falar de mim? Sai daqui, não toca na minha casca, não ameaça esse meu belo ovo. Mas o que essas pessoas não sabem, que de fato tem essa caca toda e ela não quer que ninguém veja. Mas no meio de tudo isso tem um brilhante, um diamante único de 1000 quilates, que é a nossa essência. E as pessoas estão mais preocupadas em proteger a casca, para que não revele todos os nossos erros, do que deixar a casca quebrar. Deixa quebrar. Expõe, vai fazer um cheiro ruim, vai ser terrível, mas lava isso. Reconhece, lava, porque quando você lavar isso, o que vai finalizar, restar, é a sua essência de Deus. É um caráter polido de Deus, né? Mas as pessoas estão muito preocupadas em que ninguém veja os nossos erros, que todos contemplem a nossa perfeição, né? E essa casca é justamente o orgulho, que impede que nós nos livremos de todas as nossas mazelas. Sim, olhar para o espelho todo dia, né? Acho que é um treino. Somente depois que a gente conhece Jesus, ele dá um comando tão claro. Acho que para mim é o comando mais desafiado da Bíblia: é ser de meus imitadores, né? Ser de meus imitadores. Jesus diz: ser de meus imitadores. Mas quando você olha para a sua história, Bela, você diz assim: Camila, existiu um ponto que doeu eu olhar e dizer assim: aqui eu preciso construir uma nova história. Existiu em alguma área da vida um ponto de mutação? Com certeza. Eu venho assim, né, da minha história profissional no Instagram. Eu comecei competindo. Então o meu foco estava todo ali no corpo. Fisiculturismo. Fisiculturismo. Na beleza, no corpo, nessa exposição. Eu não tinha filhos até então, né? Eu tenho 2 filhas hoje, uma de 5 e uma de 8. E o meu tempo era todo ali para academia, para me dedicar a esse culto ao corpo. Então é aquela coisa que nós cristãos sabemos: qualquer coisa que toma o lugar de Deus vira um ídolo. E existia sim essa parte, né, de total idolatria ao corpo. E não é errado, vou só abrir um parêntese aqui, porque tem muita gente que, às vezes, com excesso de religiosidade, ou talvez por falta de sabedoria mesmo, acha que o cristão não deve cuidar do seu corpo. E, de fato, o cristão tem que cuidar do seu corpo. Porque o corpo, além de ser o templo do Espírito Santo, Deus nunca nos fez para vivermos destituídos de um corpo. Quando a gente volta para Adão e Eva, a gente via que Adão e Eva eram pessoas, eles tinham um corpo. E quando nós olhamos no pós-queda, qual é o plano de Deus? Um corpo glorificado para a gente, né? Eu respeito todas as linhas teológicas, obviamente, mas a linha teológica que eu sigo, eu sou a milenista, eu acredito que nesse exato momento as almas estão reinando já com Cristo no estado intermediário, sem o corpo glorificado. Na segunda vinda de Cristo, os mortos ressuscitarão, eles virão com Cristo e receberão o seu corpo. Então o corpo ele tem uma parte, sim, muito importante dentro desse contexto bíblico e teológico. No entanto, a adoração ao corpo faz sim com que isso se torne um ídolo. E eu me vejo nessa posição por anos. Eu não conhecia a Cristo. Então eu me via ali, às vezes, enfiada numa academia por horas e horas a fio. Eu só queria fazer aquilo e nunca estava bom. Sempre eu queria mais e mais. Eu queria menos percentual de gordura. Eu queria mais simetria. Eu queria mais abdômen. Claro, foi isso que me projetou no Instagram. Eu não estou condenando a minha história, mas eu estou condenando, talvez, um ato de pecado que para mim era desconhecido e que hoje está muito claro. E foi uma mudança muito sutil e ao mesmo tempo orgânica. Assim, eu não tive que ficar me policiando. Hoje eu não posso fazer isso. Aconteceu. De dentro para fora. De dentro para fora. E é isso que as pessoas não entendem, né? Muita gente fala assim: eu tenho medo de me batizar e ter que mudar tudo. Não é que você vai ter que mudar, você vai mudar, porque é Deus que está agindo em você. Tudo me é lícito. E nem tudo me convém. Então eu acho que do que você perguntou, assim, dentre todas as coisas que eu percebo uma mudança muito nítida, não só eu, mas quem me segue há muitos anos, sempre comenta: Bela, é impressionante o quanto você ficou mais leve, inclusive na sua forma de lidar com a saúde, com o bem-estar, né? Assim, hoje em dia eu vou à academia 3 vezes por semana, sou saudável, como super bem, mas eu não tenho mais aquela obstinação que eu tinha no passado. O foco mudou, né, Bela? Mudou, sou mãe agora também, né? A gente abriu umas caixinhas hoje
Eu disse assim, gente, olha a oportunidade, eu vou estar com a Bela. E aí, se você estivesse aqui na frente dela, o que você ia perguntar? E eu vou aproveitar que você está falando de corpo, para te fazer uma das perguntas que chegou aqui de uma forma muito forte. Eu sei que até você já entrou na resposta, mas você falou da visão teológica da importância do corpo, né? E uma vez uma amiga minha, Ludmila, amor, é uma super educadora física, e ela falou algo que eu chamou muita atenção. Ela disse que foi uma palavra rema, uma palavra de Deus revelada para ela no momento em que ela estava meditando na palavra de Deus, que diz assim: como assim você, somos seres espirituais, né? Dentro da Febracis, nós acreditamos que nós temos uma alma formada por razão e emoção, e temos um corpo. E eu só tenho uma vida plena, aquela vida prometida, abundante, de João 10:10, quando eu, de forma intencional, propositada, sabendo exatamente o que eu quero ver, quando eu cuido do meu espírito, quando eu cuido de razão e emoção e quando eu cuido do corpo. Senão, alguma dessas áreas não vão estar prontas para viver o meu chamado nessa terra, o meu propósito. E ela disse que uma vez, meditando na palavra de Deus, para Deus disse assim: gente, quanto homem e quanta mulher de Deus estão sendo ceifados da terra antes de cumprir a sua missão. Planos de Deus que não vão acontecer porque as pessoas mataram o seu corpo. Antigamente, eu não sei se na sua época, mas antigamente, quando eu me converti, há 20 e muitos anos atrás, dizia uma coisa horrorosa: crente não come, não bebe, mas come. Você nunca ouviu isso? Já. Olha que loucura. E a gula é um dos 7 pecados capitais. Né? Assim, durante muito tempo nós fomos irresponsáveis, uma geração irresponsável, como se nós pudéssemos habitar aqui sem um corpo, como se a gente pudesse cumprir o propósito de Deus na terra sem um corpo. Então, algumas pessoas mandaram algumas perguntas: Bela, como é que eu consigo viver uma vida equilibrada na minha saúde, se isso é como se eu não tivesse... Algumas pessoas dizem assim: eu não tenho referência disso, eu não sei por onde começar, ou eu começo e não tenho constância. Existe alguma coisa assim prática que você acha que fez toda a diferença na sua vida? Agora que você está no equilíbrio. Começar é sempre pelo começo, né? As pessoas querem antecipar. O espírito de imediatismo de todo e qualquer ser humano, a gente quer antecipar etapas. A gente já quer o resultado sem dar o primeiro passo. E não existe nada... Uma pílula mágica. Exatamente. E tem, né? Assim, tem, mas é um engano, né? As pessoas acham que vão pegar um shortcut ali, que vai, né, cortar um caminhozinho que vai dar certo, mas a conta vai chegar uma hora. Então existe aquilo que é básico, eu sempre falo para as pessoas: não fique nessa obstinação de buscar a dieta milagrosa, a dieta da lua, do mar, do verão, do inverno. Não existe dieta milagrosa. O básico sempre funcionou. E teologicamente, explicando isso, inclusive está no meu último livro que eu lancei, porque eu não consigo emagrecer. Aí o emagrecer está cortado, ser saudável embaixo, porque eu não consigo ser saudável. Lá eu faço essa abordagem, primeiramente teológica e depois da parte da nutrição com relação à saúde. E uma das coisas que eu falo para as pessoas é assim: Deus, quando cria Adão e Eva, e o Éden cheio lá de espécies de frutos diferentes, de verduras, Deus não é humano para falhar. Ele não é louco, ele não é falível, e ele também não deixa a desejar em nada. Quando ele nos cria, ele deixou todos os recursos pra gente. É claro que com isso eu não quero minimizar a importância e as virtudes da indústria farmacêutica, da medicina, porque a inteligência quem dá aos médicos também é Deus, mas ele de fato nos deixou insumos. Quando você pega o primeiro remédio da história, né? Você pega a penicilina, a base da aspirina, tudo veio de planta. Porque Deus deixou os insumos pra gente. A gente precisa entender isso em primeiro lugar. Então a nossa relação com comida, ela é errada desde Eva, né? Ela viu que o fruto era bom, ela viu. E a serpente, observando isso, usou aquela brecha, porque ela olhou: olha, acho que ela tá gostando, vou tentar ela ali, porque pelo olhar dela eu vi que ela gostou. Então a gente já peca em primeiro lugar, né? A glutonaria, ela nasce muito disso, de você olhar e desejar, mas sem antes estabelecer e entender qual é a nossa verdadeira relação com o alimento. O alimento, ele é o combustível do nosso corpo. Ah, mas eu não gosto de comer isso, eu não gosto de verdura, mas você não tem que gostar. Você tem que ter maturidade, você tem que ter adultez. Ah, mas eu não consigo fazer dieta. Não é que você não consegue, você não tem maturidade. Porque amadurecer, ser adulto, implica em tomar decisões conscientes e fazer até mesmo aquilo que você não gosta, sabendo que é bom para você. Isso é adultez, isso é maturidade. Então tem muito adulto criança na hora de comer. E ficar: eu não consigo. Não é que você não consegue, você não é maduro. Isso. Então, é amadurecer e voltar para o básico e começar, dar o primeiro passo. A constância, ela vai te trazer resultados, ela vai te manter motivado, mas a motivação, aquela que realmente você se olha e você fala: uau, eu quero fazer isso para sempre, isso vai vir depois. Não vai acontecer no primeiro dia, porque a mudança, ela é progressiva. É como aquela pessoa: eu não quero tomar remédio.
Remédio não é uma guloseima, não é um bombom. Não é para gostar de tomar remédio. Você tem que tomar remédio. Não é gostar de comer salada. Você precisa comer salada. É nutrição, não tem que ser um prazer. Se for prazer, ótimo, mas se não é, faz o que tem que ser feito. A vida das pessoas de sucesso, ela se baseia, tem Walter Mitchell, é um pesquisador inglês, e ele que criou o teorema dos bombons. E ele pegou crianças da década de 70 e botou um bombom na mesa. E botou a criança e disse, olha, se você aguentar e não comer esse bombom, eu volto daqui a pouco, com 5 minutos, 10 minutos, com 2 bombons, com 3 bombons. E as crianças que aguentaram e não comeram, ele voltou depois e deu os 2 bombons. As crianças que ele botou o bombom e nem saiu do quarto, já comeu o bombom. Ele acompanhou essas crianças ao longo da vida. As crianças que não aguentaram, olha a palavra, adiar o prazer imediato por algo maior depois, um benefício maior depois, aquelas que viveram o hedonismo, o prazer imediato, eles cresceram e foram adultos frustrados, obesos, depressivos e mal-sucedidos com família e financeiramente. As crianças que adiaram o prazer imediato por algo maior depois, por um benefício, né, que não comeram bombom para comer mais bombons depois, essas crianças, adultos mais felizes, mais bem-sucedidos financeiramente, profissionalmente, famílias felizes e corpos mais saudáveis. É o que você falou. E esse princípio, amor, ele é usado para o alimento, mas ele é usado para qualquer coisa. Para atividade física, para tempo com Deus, para relacionamento com dinheiro. Quantas pessoas vivem hoje dificuldades financeiras, uma falta de paz, uma angústia no coração, acabando casamentos, acabando saúde, porque vive o prazer imediato do recurso financeiro. Então, assim, deixa eu aproveitar, deixa eu usufruir, ganhei, deixa eu gastar, deixa eu viajar, deixa eu comprar aquilo. E vive o prazer imediato, né? Em todas as áreas. Esse imediatismo, eu acho que é o grande câncer da humanidade, né? E tem uma outra palavra também. Até queria que Paulo comentasse sobre isso, que eu tenho certeza que você vai brilhar nesse assunto. Porque eu tenho falado muito isso com os meus seguidores, que existe uma palavra que entrou muito em voga agora, né? A procrastinação. Todo mundo se acha um procrastinador. Eu não faço porque eu acho que eu tenho um perfil procrastinador. E eu tenho falado para as pessoas o seguinte, avalia melhor isso se você só não é imaturo. Se você não tem uma criança aí dentro de você traumatizada, que você não curou, que você não resolveu e ela ainda está aí dentro de você, te impedindo de conquistar a sua... Aí você está usando a desculpa da procrastinação, porque a procrastinação ela não é preguiça, ela tem a ver com outras coisas, não é preguiça, né? As pessoas... Então eu queria que você comentasse, porque eu acho legal, acho que vai ser edificante para as pessoas entenderem a diferença entre procrastinação, entre imaturidade e preguiça. Preguiça é não fazer nada. Desculpa, eu virei entrevistadora aqui agora. Mas eu tenho que aproveitar, né, gente, também. A preguiça é não fazer nada. Preguiça. Vai ficar deitado, olhando para cima, vendo televisão. Preguiça. Não faz nada produtivo. A procrastinação, a pessoa que procrastina tem 2 tipos. Tem uma pessoa que procrastina que ela faz muita coisa, mas ela vai adiando algumas coisas para fazer outras que ela entende como mais necessárias. E ela vai adiando, e vai adiando. Mas, e essa pessoa, tem um trabalho científico que mostra que essas pessoas que procrastinam algumas coisas, mas estão sempre fazendo, elas conseguem ter sucesso. Agora tem um outro padrão de procrastinação, que é a procrastinação pelo hedonismo, pelo prazer. Hoje a nossa sociedade vive a dopamina, um estímulo de dopamina doentio, vicioso. Né? O que é que acontece? E é o que nós vemos hoje nos jovens, nos adultos. A dopamina dá muito prazer. Então, se eu estou sendo tomado pela dopamina, eu vou querer mais dopamina. E o que é importante, eu vou adiando. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa, Bela, num caça-níqueis em Las Vegas, ela não espera ficar rica, ela sabe que não vai ficar rica. Mas ela é um vício de dopamina, que quando ela baixa aquela alavanca que roda a roleta, ela fica esperando, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Esse é o vício da dopamina. É o vício da possibilidade positiva futura. Dessa expectativa positiva futura. Ah, não deu. E ela roda. Nós fomos para Las Vegas, saímos de manhã cedo, tinha aquela senhora cheia de copo de bebida, mal vestida, assanhada, fedorenta ali. E nós voltamos à noite. Ela estava ali. Ela estava lá. Eu já vi uma assim com um balão de oxigênio, tá? Em Las Vegas. Do lado. Eu vi. Foi deprimente. Eu vi. Cadeirinha de roda. Cadeirinha de roda. Um balão de rodinha. Com um balãozinho de oxigênio. Assim, um CPAP, né? Então, o que acontece? É tão prazeroso. Se a pessoa pega o celular,
Aí fica olhando os filminhos. Aí tá olhando o filmezinho, nem acabou o filme, ela já passa. Aquele dedo nervoso. Por quê? Será que o próximo filme é melhor? A expectativa do próximo ser melhor, e vai, e vai, e vai, e vai. E ela é tomada pelo vício da dopamina, pela possibilidade de prazer futuro, de melhoria futura, e ela vai baixando e ela fica presa 1, 2, 3 horas e acaba procrastinando o que tem que fazer. Então tem um procrastinador que adia aquela tarefa porque está fazendo os outros mais importantes, ok? Mas tem um que adia pelo prazer. E quando vai fazer, não dá mais tempo, hoje, faz com mal as redes feito. sociais, isso está muito sério, né? Eu vejo... Esses dias eu estava conversando com... Ele, na verdade, ele é mentor, ele tem um curso, ele chama Elias Maman. E ele tem um curso justamente para falar de engajamento, de algoritmo e tudo. E ele falou nesse curso que uma coisa interessantíssima, que o único lugar onde o consumidor é chamado de usuário é na rede social e no mundo das drogas. Já pararam para pensar nisso? Nunca tinha pensado. Interessante, né? Por quê? Porque a intenção é te viciar mesmo. Tanto na droga quanto na rede social. E a intenção é te deixar lá. E o único bem que não se deprecia pelo uso contínuo é a rede social. Quanto mais você usa, mais ela enriquece, mais ela cresce, menos ela deprecia. Diferente do carro, do apartamento, ou de qualquer outra coisa que a gente usar rotineiramente. Então, hoje, essa história aí da procrastinação, enfim... com a existência da rede social, tem ficado ainda mais séria, porque a gente gasta muito tempo na rede social e isso tem atrapalhado a saúde física e mental das pessoas. Física por quê? Porque a gente quer fazer tudo que o outro faz, achando que vai funcionar com a gente. Às vezes a gente entra numa loucura. Eu vi esses dias um influenciador, uma influenciadora que me parece que ela era vegetariana, vegana, sei lá, não comia quase nada. Faleceu eu acompanhei. recentemente. Muito, muito magrinha, eu não acompanhava, mas eu vi a notícia. E eu fiquei pensando, gente, quantas pessoas... Coitada, ela não fez propositalmente, óbvio, mas quantas pessoas não seguiam à risca, né, suas dicas. Então, a gente está adoecendo, sim, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, dentro das redes sociais, né? E a gente deveria estar não só filtrando aquilo que a gente consome, mas também usando boa parte desse tempo, se não a maior parte desse tempo, para produzir no offline, para fazer aquilo que realmente importa, né, para a gente mesmo e para os outros. Quando a gente estava almoçando, antes de começar, a gente perguntou, aconteceu alguma coisa na mesa? Não, lembrei. Que é muito claro quando a gente conhece você, que o seu valor de conhecimento, que você valoriza o conhecimento, que você valoriza... como é o nome? O valor cognitivo? Dentro do acesso teórico. Seu valor teórico é muito alto. E aí você falou uma frase... Valor teórico, só para ela entender, nós temos um software, um sistema de educação e assessment comportamental. É um perfil comportamental. E lá tem vários modelos, e um deles é os valores, o que é que nos move. E Camila está dizendo que você é movida muito pelo valor teórico. O conhecimento para você é muito importante. O estudo, o conhecimento. E você comentou, enquanto nós estávamos almoçando, que você disse assim, Cola, como é que eu vou transbordar para alguma coisa se eu estou vazia ou então se eu estou cheia de coisas erradas? Eu só posso transbordar em cima com o conhecimento certo. Isso é uma coisa que eu e o Paulo, nós acreditamos, vivemos e não combatemos porque a gente não tem tempo de combater nada. A gente tem tempo só de apontar o que a gente acredita que é verdade, mas a gente percebe pessoas transbordando de coisas efêmeras, vazias e rasas. E aí, quando a gente olha para a sua vida, você vê que exatamente você seguiu o caminho errado. Talvez por ir... O caminho contrário, errado não, contrário, o caminho contrário. E é muito claro, as pessoas, Paulo tem uma frase que diz assim, quando você vê um jabuti numa árvore, jabuti não sobe árvore. Hã? Não é sua? É porque eu aprendi com você, amor. Quando você vê um jabuti numa árvore, acredite, alguém colocou ele lá. O esforço dele, ele não está lá por acaso. Então, assim, quando a gente vê, você foi a primeira, para mim, das primeiras pessoas que eu vi como referência nas redes sociais, uma mulher com relevância e que se sustentou ao longo do tempo. Você não foi uma onda. Né? A Bela não é uma onda. A Bela não surfou a onda do fisiculturismo e depois Não, ela não surfou a onda. Ela tem constância e crescimento. Então, assim, eu acho que quando você... Eu entendo que é esse fundamento, esse conhecimento, esse valor que você tem. Você não vive uma onda. Você é alguém de verdade. Tem bases, tem estrutura, tem fundamento. Muito obrigado. Eu estou com o olho cheio d'água. Eu sou chorona. Mas eu tenho uma história muito legal, um testemunho até para dar, né, para as pessoas que eu falo que a nossa vida... não é sobre aquilo que acontece com a gente, mas sobre aquilo que a gente faz com aquilo que acontece com a gente, né? Isso aí é uma frase de efeito, mas que eu acho válida, porque se aplica, talvez, para a grande maioria de nós. E os meus pais se separaram, eu tinha 11 anos. E eu me lembro que a gente ficou numa situação financeira muito, muito, muito difícil, muito ruim. Minha mãe tem 3 filhos, somos, né, 3 irmãos, eu sou a mais nova. E
Meu irmão pegou a parte boa, ele é o mais velho, ele chegou a viajar para o exterior. E quando eu estava ali na minha pré-adolescência, eu Chegou me vi a sua vez. Chegou a minha vez, eu falei, e agora, José? Eu não vou para Disney, não vou... Assim, era dificuldade real de, às vezes, atrasar alguns meses a mensalidade da escola. Minha mãe chegou a ter que pedir ajuda para os irmãos dela mesmo, né? Para coisas básicas, assim, dentista, enfim. E eu me lembro que esse tempo de reclusão, que eu não podia sair, não podia viajar, porque não tinha dinheiro, eu estudava. Eu comprei um dicionário de inglês no centro da cidade, lá de BH, usado, um Michaelis. Lembra desse dicionário? De papel, porque a gente é dessa época, né? Não tinha Google na minha, imagina. Não tinha nada dessas coisas. Até existia internet, mas era assim, só para... Era um acesso extremamente limitado. E eu comprei esse dicionário. Então, o meu sonho era falar inglês. Eu comecei a estudar em casa, palavra por palavra, no dicionário. E eu me lembro de traduzir letra de música. Eu dou risada hoje, porque, gente, imagina, eu traduzir Alanis Morissette. Alanis Morissette é um monte de palavrão, de gíria. E eu pegando ali no termo literal, achando que eu tava arrasando. Depois, hoje que a gente fala inglês, você fala, isso é um slang, né? Ela tava xingando lá os ex-namorados, aquela fase revoltada da Alanis, que ela fazia umas letras bem feias. Mas foi assim que eu aprendi. Eu fiz do limão uma limonada, porque num momento que eu podia deprimir, murmurar e reclamar com Deus, porque ó céus, ó vida, porque o ser humano é muito vitimista de natureza, né? Eu falei, não, eu tô aqui nesse tempo, vou fazer o quê? Vou estudar. Eu sempre gostei de ler e foi aí que eu comecei a estudar inglês e minha paixão pelos estudos começou a florescer cada vez mais e desde muito novinha eu tinha sempre isso em mente. Para ser relevante, a gente tem que ter uma mente pensante. Até rimou, Uau. né? Para ser relevante tem que ter uma mente pensante. Eu pensei que era preparado. Não. Funcionou. Tem que ter uma mente pensante. Não adianta, se eu vejo que nessa geração, eu não falo isso com ar de julgamento nem de soberba, mas é uma análise mesmo, né? É uma geração que vive de cortes de vídeos de TikTok e de Instagram. Cortes. Frase Eles de efeito. aprendem política em 15 segundos, num vídeo de 15 segundos. Eles não se dão o trabalho de ler, né? Eles querem debater direita, esquerda, mas nunca leu o Manifesto Comunista, por exemplo, nunca leu Cartas do Cárcere, nunca, ele não sabe nada. Ele assiste um vídeo de 15 segundos e ele sintetiza aquilo do jeito dele, né? Existem fatos e existem ideias. E suas ideias não são fatos necessariamente, né? Mas ele vem com aquilo como se fosse verdade absoluta. Então a gente está vivendo uma era assim de muito barulho e pouca voz. Bela, e você como mãe, já que você falou dessa era, quais são os desafios de educar suas filhas nesse mundo? Nesse mundo do rápido, nesse mundo do raso, nesse mundo superficial, nesse mundo da imagem? Das narrativas. Das narrativas. Bom, eu tenho uma de 8 e uma de 5, né? São novinhas ainda, mas em casa eu adoto o modelo bíblico de criação. Eu sempre falo para as pessoas, eu não estou preocupada com o que vão dizer, eu não tô nem aberta para escutar isso é certo, isso é errado. Para mim não tem verdade que se contrapõe à verdade bíblica. Existe uma verdade. Então eu sigo o modelo bíblico e às vezes eu fico pensando assim, gente, quando Jesus deu perdido nos pais, voltando ali, né, na festa da Páscoa, era da Páscoa, né? Páscoa. Ele sumiu, eu imagino que a mãe deve ter ficado muito brava. Muito brava. E desesperada, mas muito brava também. Onde você tava, menino? Então, assim, eu não acho que descredibiliza uma mãe ela ser uma mãe rígida. Eu acho que mais vale, talvez essa frase resuma muito o que eu penso, né, enquanto criação, em especial nesse mundo que está em constante declínio moral, mais vale o choro da correção para nós pais do que o choro do arrependimento de não ter disciplinado esses filhos. E mais vale o nosso choro hoje da dor, porque dói em mim corrigi-las, dói. Mas mais vale o meu choro hoje dessa rigidez da minha criação do que ver a minha filha chorar lá na frente porque ela não foi bem criada pela mãe, ela não foi bem discipulada. Em casa, uma das minhas maiores preocupações, eu e meu esposo, é que as nossas filhas nos enxerguem como autoridade dentro de casa. Filho tem que ter limite. E eu sempre gosto de exemplificar para elas. Às vezes a gente vê uma criança fazendo pirraça, criança que hoje dá tapa em pai e mãe, eles acham normal. E eu falo com as minhas filhas, tá vendo aquelas crianças? Você queria ser igual a elas? Não, mamãe, eles são muito mal educados. Pois é, você seria igual a elas se a mamãe não fosse tão rígida com você. Então, importa que eu seja dura agora, porque vocês estão crescendo, vocês não têm ainda o autocontrole, vocês estão... Vocês estão amadurecendo, eu falo ludicamente, mas eu tive que antecipar, de fato, algumas conversas em casa. Falamos sobre aborto, falei sobre ideologia do gênero, e falo mesmo, assim, eu acho que a gente vive numa geração diferente, eu não tenho como poupar as minhas filhas
de algumas coisas. Eu embalo isso numa embalagem lúdica, claro, para não traumatizar, para não assustar e de forma que elas consigam digerir aquilo. Mas eu tive que antecipar e eu falei sobre isso com minha filha de 5 anos. Mas eu tô tranquila, porque se a gente não doutrina, alguém vai fazer isso fora de casa. Espaços não ficam vazios. Não, isso que eu ia pedir Se você pro não marido treinar seus filhos, educar seus filhos, alguém vai fazer. Eu vejo esse mundo moderno dizendo assim, não, seu filho vai decidir o que ele vai ser quando crescer. Isso não existe. Uma criança sem cognição, sem entendimento, sem racionalidade, ela não decide nada. Ela não decide nada. Uma criança, ela é educada a ser quem ela se tornará. E se o pai e a mãe não assumem a responsabilidade de educar, direcionar, apontar o caminho e corrigir ao longo desse caminho, alguém vai fazer isso. Então, quando diz, seu filho vai decidir o que ele quer ser quando crescer. Mentira! Alguém vai convencê-lo de ser alguma coisa quando ele crescer. E se alguém deve conhecer, que seja Deus, que seja a biologia dele e que seja seus pais. E não um estranho. E é curioso isso, né? A questão da perseguição com crianças. A gente acha que é algo que está acontecendo agora, deixa as nossas crianças em paz, pare. Mas não é. Quando a gente volta na história, se a gente pega, por exemplo, lá na época do Antigo Testamento, com Moisés, as crianças foram perseguidas. O próprio Moisés, né? Ele foi poupado porque foi colocado ali no cestinho, no rio, e foi poupado. Mas no Novo Testamento a gente vê a mesma história acontecer. Herodes perseguindo as crianças para encontrar Jesus. Então as crianças são as nossas sementes. E o inimigo sabe que essas sementes, grãozinho de mostarda, um dia ele vira uma grande árvore. Tem potencial ali, em especial se ele vem de uma família cristã, em especial se ele vem de pais que conhecem a palavra de Deus. Então, isso tudo que acontece é intencional. E o que muitos pais acham cool, eu acho legal, vou deixar meu filho decidir o que ele quer ser. Eu falo, gente, essas pessoas, elas enaltecem muito a ciência, mas elas falham miseravelmente quando elas simplesmente ignoram a ciência, que existe. Né? Existem cromossomos, existe DNA, existe a biologia que define isso. E eu não posso deixar isso na mão de uma criança. Eu vou descaracterizar o meu filho porque eu estou projetando nele algo que eu tenho em mim, que é ser cool. Eu quero ser diferente, legal. Eu quero ser legal, eu quero ser progressista, eu quero ser evoluído, eu quero ser moderno. Eu vim falando isso hoje no carro, né? A caminho do aeroporto para cá. A gente veio conversando, vim conversando com o motorista. E disse a ele, assim, que as pessoas perseguem muito o conservadorismo, né? Eu me sinto, às vezes, muito perseguida por ser conservadora declarada. As pessoas me perseguem e falam, você é retrógrada, você está agindo erroneamente em fazer com que a sociedade volte para trás numa era que a gente já conseguiu avançar em tantas coisas. Eu sempre digo, olha, existe, claro, progresso a ser feito, isso aí é indiscutível, a gente precisa progredir em várias áreas diferentes, tecnologia, ciência, mas existem coisas que são inegociáveis, que se você abre demais, se você não deixa de ter limites, vira caos, vira anarquia, você deixa de ter uma sociedade organizada. E uma sociedade sem base, sem fundamento, sem fé, sem família, é uma sociedade que está fadada ao fracasso. Eu vou pegar uma fala sua, que tem tudo a ver com isso, eu e a Camila pensamos assim. Eu creio, eu tenho 14 livros escritos, sou o escritor no Brasil que mais vende livros, esse é o 6º ano consecutivo que eu sou escritor no Brasil que mais vende livros, eu vendo quase 3 vezes mais livros do que o 2º lugar. E eu estou fazendo um preâmbulo para validar o que eu vou falar, ou pelo menos validar as pessoas que leem meus livros. Uma criança precisa de limite. Uma criança sem limite é, no mínimo, mal educado e mimado. Um jovem sem limite é um delinquente. Um adulto sem limite é um criminoso, é um bandido. E não é limite apenas no comportamento, é limite até nas emoções. Eu vejo pessoas dizendo assim, você tem que deixar seu filho sentir. Sim, meu filho tem que sentir. E sentir o que tiver sentido. Mas tem que ter sentido no que ele está sentindo. E tem que ter proporção. Uma vez, a minha filha tinha uns 12 anos, a Júlia, e eu passei no quarto dela, ela estava chorando alto. Eu entrei, o que houve, filha? Papai, meu amiguinho fulaninho, os pais se separaram. Era um escândalo, tão desproporcional. E eu olhei aquilo, ai meu Deus. Eu olhei para ela, filha, sentei na cama, eu vou voltar no meu quarto, vou lavar o rosto e vou voltar aqui. Se você estiver dando esse escândalo desproporcional, papai vai lhe dar uma palmada. E vou dar proporcionalidade ao seu escândalo. Ok? Papai, ok, filha. Ok. Fui no meu banheiro, calmamente, lavei o rosto. E voltei, bati na porta. Oi, filha. Eu não bato papai pedindo permissão, quarto de criança. Eu bato e entro. E entrei no quarto, ela já estava aqui. O que houve, filha? Papai, eu estou super triste.
Ah, é, filho? O que houve? Fulaninho, meu amigo, os pais se separaram. Ô, filha, sério? Sério, papai. Que chato, né? Ela é, pai, muito chato. Filha, já falou com ele? Convida ele a vir pra casa, passa aqui o dia com a gente. É, pai, vou fazer isso. Você tá triste, né, filha? Tô, pai. Que pena, filho. Dá um abraço. Me deu um abraço. Agora estava proporcional. Depois ela foi lá no quarto e ela é muito sensata, me abraçou e disse: papai, obrigado. Não tinha nenhum sentido aquele escândalo que eu estava dando, né, pai? Obrigado. Você está entendendo? E foi o único. O filho, ele precisa ter limites no comportamento, inclusive nas emoções. Porque se por aquele caso, a separação dos pais de um amiguinho, ela dá aquele escândalo, é um aprendizado neural. Ela chegou nesse nível de emoção e é desproporcional. E daqui a pouco ela vai dar outro, vai ser um adulto bipolar, vai ser um adulto disfuncional, vai ser um adulto que se fragiliza por tudo porque ele aprendeu a se fragilizar e se escandalizar com tudo. E existe timing, né? Sim. Tem o timing para você fazer, para você entrar com essas na formação cognitiva, na formação do cérebro. É 12 anos. De personalidade, anos, não dá para perder o timing. Eu falo isso para as pessoas, é a dor que nos dói agora, porque eu sinto dor quando eu falo assim, para as pessoas, e isso é sempre um escândalo. Eu sei que você fala muito bem sobre isso. Você tem uma abordagem muito sábia com relação a essa questão da correção. Isso é uma polêmica na internet. Porque Bela Falcone falou que dá palmada na filha. Gente, eu não torturo a minha filha, eu não bato na minha filha, eu não machuco a minha filha. Mas se preciso for, eu vou usar a palma da minha mão. Como é que você usa o nome, amor? Para o Paulo corrigi-la. Sabe que eu tenho uma técnica. Eu estou exportando essa técnica. Ele estava nos Estados Unidos você não pode bater no filho, mas você pode gritar. Quando a gente passou num parque, tem um pai de 2 metros, num carrinho com uma criança que não tinha 8 meses, com a cabeça enfiada, gritando com uma criança de 8 meses, berrando, a mão para trás, berrando, e o policial passa, ninguém fala nada, porque pode berrar, pode humilhar, pode gritar, pode xingar. Agredir verbalmente. Pode agredir verbalmente, mas não pode corrigir. Eu chamo de MAN. MAN quer dizer mínimo ardor necessário. Então, meu filho fez uma coisa errada. Esse filho, não faça. Não faça porque tem consequências na sua vida. Não faça isso por isso, por isso, por isso. Ok, pai. Faz de novo. Filho, se fizer mais uma vez, papai vai pegar a sua chinela. E por que a chinela dele? Porque é na proporção do tamanho dele. E vou lhe dar uma palmada. E a criança, sadia, vai desafiar os pais. É bom que desafie os pais, porque uma criança precisa aprender sobre limites. Nenhuma criança é feliz se ela não tiver limites. E aí, na terceira vez, eu pego a chinelinha, abaixo o shortinho e dou uma primeira palmadinha. E ele não sente muita coisa. Por quê? Porque eu não quero machucar, eu só quero calibrar minha força. E eu dou a primeira palmadinha. E eu calibrei a força, agora vem a segunda. Para quê? Para machucar? Não. Para ferir? Não. Para um leve ardor, o mínimo ardor necessário. E eu dou a segunda palmadinha calibrada, certo? Ele, ai, pai, essa doeu. Eu sei, filho. Eu sei. Essa palmadinha vai doer muito do que seus erros lá no futuro. Essa palmadinha vai doer muito mais do que você ser preso, ser um fracassado, não ter limites, machucar pessoas, ofender o mundo. E aí, eu faço... Sabe o que acontece depois que eu faço isso? Gratidão. Eles me abraçam. Eles me abraçam. Eu não peço abraço, não. E quando ele sai dali, tá saltitante, tá feliz, tá alegre, tá faceiro. E me chamando para brincar. Por quê? Porque nós precisamos restabelecer a autoridade dos pais em casa. Hoje, o que a gente vê de filho batendo em mãe, filha batendo em mãe, tasca ele um tapa na cara e chuta e fala palavrão, menino pequeno falando palavrão, eu falo com as meninas, eu não admito isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e de prática, diz que obediência gera bênçãos, mas a desobediência gera maldição. E eu não quero que você desonre seu pai e sua mãe para que isso recaia como maldição sobre a sua vida, porque isso vai virar maldição na sua vida. Eu não quero olhar para você no futuro e pensar, eu falhei porque enquanto eu estive ali com ela, eu não impus a minha autoridade, porque tem que impor mesmo. Sim, a autoridade ela tem que ser imposta nesse sentido, porque são crianças. É escolhida. E não é tirania, as pessoas precisam parar de se deixar levar por essa desconstrução e esse relativismo que nós estamos vivendo agora nessa geração, que nada pode, que os filhos que passaram a mandar nos pais e não pode falar mais energicamente com o filho. Eu sou contra gritar, eu acho que gritar às vezes dói muito mais, é mais humilhante do que a palmada, mas eu acho que você tem que falar com uma voz mais
firme, mais enérgica. Eu acredito sim que você tem que punir essa criança, castigá-la no sentido de você fez isso, então vai ter uma consequência, vai ficar sem seu iPad, vai ficar sem televisão. Lá em casa já não assiste televisão, mas vai tirar alguma coisa para ela sentir de forma prejuízo. prática. Prejuízo. Erro a criança, causa prejuízo. E você não conversa com uma criança de igual para igual, não vai entender. Você vai explicar teoria para ela, ela vai rir da sua cara, vai entrar no ouvido e sair no outro. Então eu sou do time e julguem, falem o que quiser, eu não tô nem aí, eu não me importo, porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa e eu sei que as minhas filhas são gratas também. Já que a gente está falando de filho, de limites, eu quero fazer um alerta para os pais que estão me ouvindo. E se fizer sentido, pegue e traga para você. Olha o que eu vou dizer. Se o filho não obedece os pais, se os pais não têm autoridade com os seus filhos, os filhos vão obedecer a quê? Um pai que não tem autoridade, não ensina o que é autoridade para os seus filhos, esse filho vai crescer, não vai respeitar professor, não vai respeitar a lei, não vai respeitar a polícia, nem vai respeitar a Deus, respeitar nada, vai ser um anárquico. Filhos sem limites são anarquistas. Filhos sem limite não respeita a lei, não respeita o próximo, não respeita nada, respeita apenas a sua vontade própria. Filhos que não têm autoridade de pai serão disfuncionais para um mundo terrível quando crescerem. Mas isso não é o pior. Pais que não dão limites aos seus filhos, e eu peço que você preste atenção, pais que não dão limite aos seus filhos, os filhos não vão nem mesmo ao enterro dos pais. Pais que não estabeleceram limite, autoridade, os filhos vão crescer, e quando o pai morrer, ele não vai nem no cemitério. Se for, vai no cemitério porque depende financeiramente, ou porque vai ficar mal na família ou na sociedade, só para cumprir tabela. Paulo, por quê? Por quê? Se você tem um filho, uma criança, e você não estabelece limites, autoridade, você deixa ele crer que ele manda, você deixa ele crer que ele é maior do que você. E se a criança de 5 anos manda, tá? Veja bem, se a criança de 5 anos, ela acredita ser maior do que você, mais forte do que você, mais poderosa do que você, essa criança está se perguntando, se eu sou mais forte, poderoso que meu pai, minha mãe, quem cuida de mim? Quem me protege? E ela descobre que ela não é protegida nem é cuidada. Então ela vai se revoltar por um abandono de corpo presente. Uma criança que não tem limites, ela se revolta e se rebela por um pai que abandonou ela a própria sorte, abandonou ela suas decisões, suas escolhas. E quando essa criança crescer, ela vai abominar e rejeitar esses pais, a não ser que dependa deles financeiramente. Então, se você não dá limites aos seus filhos, entenda, eles não vão nem mesmo ao seu enterro. Uau, forte, né? Se me permite só também, maravilhoso isso que você falou. Uau, profundo, né? Mas tem uma outra coisa também que eu queria só aproveitar o gancho para dizer para os pais, assim, que tem muito crente que acha... tem os dois extremos, né? Tem muito crente que pega o versículo da vara de Provérbios e usa isso literalmente. Deixa uma vara de bambu ali, senta a vara no filho. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, palmada, cada um tem o seu jeito, né, de corrigir. Eu falo que eu não gosto da palavra palmada, porque quando você joga no dicionário, parece... machucado mesmo, tortura, né? Eu falo que palmada se refere à palma da mão, que é o lugar, a superfície que você usa para entrar em contato, para ela entender, ó, aqui é seu limite, isso aqui é seu limite. As meninas entendem quando eu faço assim, é o seu limite. Mas as pessoas que usam, né, desse versículo literalmente, interpreta que você vai bater a vara de marmelo ali até ficar roxo, sangrar a criança. A vara na Bíblia, ela não é objeto de tortura. A vara, se você pegar na tradução do hebraico antigo, você vai perceber que ali é o objeto de autoridade, porque os pastores de ovelha, eles usavam uma vara para pastorear suas ovelhas, para discipular, para direcionar essas ovelhas, né, no caminho certo. Então, a vara, ela traz autoridade, ela remete à autoridade do pastor de ovelhas. As ovelhas olham para aquele objeto, entendem que elas são pastoreadas, que elas são discipuladas e que elas estão embaixo da autoridade daquele pastor que vai direcioná-las no caminho. Então, a vara, no sentido simbólico, né, para você usar aí na sua casa, é justamente isso que Paulo falou, é seu filho olhar para você e entender, esse é meu pai, ele me discipula, ele é o meu pastor, né, aqui dentro de casa, e eu preciso obedecer porque ele sabe o caminho certo, ele vai saber me levar para onde eu tenho que ir. Então, esse objeto que você vai usar, a vara, pode ser uma conversa, pode ser um outro tipo de coerção, deixar de castigo, conversar sobre a questão da obediência, a palmadinha, enfim, cada família, né, vai estabelecer, mas nunca um objeto de tortura, de humilhação, de machucar, porque senão você sai da autoridade para a tirania. É isso. Nós temos 3 gerações em casa, né? Nós temos a Júlia com 20 anos, já noiva, preparando para casar ano que vem.
nós temos o Matheus com 17, nós temos o Dani com 8. Pessoas únicas. Por que eu vou fazer essa pergunta, tá? Porque é uma das perguntas que eu mais recebo e dentro da FebraCIS, dentro dos nossos treinamentos, dentro do treinamento que eu ministro dentro do método CIS, das dores, pedido de ajuda, está muito centrado nisso. São 3 pessoas únicas, com características únicas. Tenho certeza que as suas 2 princesas são lindas iguais, porém são completamente únicas. Diferentes. Né? São diferentes, são características diferentes, têm tempos diferentes, têm sentimentos diferentes, reagem às coisas diferentes, por mais que eles estejam no mesmo contexto, no mesmo sistema familiar. E aí você diz assim, olha, eu sou completamente contra a gritar, eu acho que ofende muito mais, humilha muito mais do que a palmada da forma certa, sem raiva. Existe uma coisa que hoje a gente vê, talvez uma das maiores aberrações, são as acusações, as palavras usadas para destruir e atacar a identidade dos nossos filhos. Você é burro, você não faz nada direito, é por isso que você não aprende, não vai dar certo. E maldições, né? Você vai ser um fracassado, você vai ser isso. Você vai ser mãe um dia e vai ver o que eu passo com você. Um dia você vai ser pai e você vai ver, você vai me entender quando você for pai e mãe. Então, assim, palavras de maldição que são lançadas. E aí, liberdade, se você não quiser falar sobre isso. Mas quando eu olho para a minha vida, eu vejo que uma das maiores fraturas que eu tive na minha alma foram das críticas que eu recebi na casa dos meus pais. Pais maravilhosos, são os amores da minha vida, mas eu convivi muito com crítica da parte da minha mãe. Muita crítica, muita severidade. E um pai muito omisso, que amoroso... Permitia que a mãe fizesse isso. Mas, porém, permissivo. Ele nunca se posicionou para colocar limite nas emoções dela. Da mãe. E eu vi o quanto isso adulterou a minha identidade, o quanto adulterou o meu caráter e como isso teve consequência. E você passou por um momento de dor que você falou, que foi divórcio e tal, assim, você viu algumas coisas. Nós temos conhecimento e a gente vê quantas consequências tem de pais que brigavam na frente dos filhos, nas nossas emoções, tá? Meus pais brigaram na minha frente. Pais que se divorciaram, nossos filhos, nossas estruturas emocionais, nossos filhos formados por isso. Quando você olha para a sua vida, você acha que... O que é da sua história você entende que causou algumas marcas que você levou um tempo para ter clareza de que elas existiam e para ser transformadas? Foram muitas, assim, quando eu olho principalmente para essa questão dos meus pais e do divórcio, eu era muito nova, eu tinha 11 anos e eu já presenciei meus pais brigarem inúmeras vezes. Eu também. Eu não cresci, assim, num lar cristão, eu venho de família católica, minha mãe católica, eu falo que é do IBGE, né, porque ela só se declara, não era de frequentar a igreja, enfim, então eu não cresci nesse ambiente como educação cristã. Então, nesse sentido, é claro que ficam ali lacunas e falhas nessa criação. Eu não me lembro, assim, de ter recebido críticas, mas algo que ficou em mim, que hoje eu falo que ninguém é totalmente 100% curado até que expõe essa ferida. Sim. E eu tenho exposto isso, né, dia após dia, depois de muita relutância, porque a gente não quer mesmo mostrar as nossas cacas, a gente quer mostrar aquela casca, né, bonita e reluzente e forte. Mas de uns tempos pra cá eu venho expondo muito isso, essa minha ferida que eu tenho dentro de mim com relação a não ter tido pai e mãe casados, né? Não ter tido meu pai presente, porque depois que ele se separou, ele logo casou de novo e a gente foi morar com a minha mãe. E, enfim, a gente tem essa... Ele fez outra família, teve outra família? Ele casou, mas não teve mais filhos. Mas a gente não tem, assim, mais um relacionamento. Então, isso é algo que hoje a Bela adulta consegue lidar melhor. Mas se eu disser pra você, eu sou curada disso, dessa fratura, não sou. Eu ainda tenho... a cada dia eu falo com Jesus, né? Batize o meu coração nesse dia para que eu não sinta amargura, para que eu não seja ressentida, para que eu não seja... realmente amargurada, porque a pessoa amargurada, ela vai acabar ferindo outra pessoa. Tem uma frase também que é frasezinha de impacto, mas que eu adoro, que diz o seguinte: aquele que não é curado, ele vai sangrar em cima de quem não cortou. Né? E é basicamente isso que eu tenho que me policiar a cada dia, para não projetar isso no meu marido, para não trazer as minhas dores, inclusive, para dentro da minha casa. Mas eu tenho, sim, esse sentimentozinho dentro de mim. Como teria sido, quão diferente teria sido a minha vida se eu tivesse pai e mãe, se eu tivesse sido criada por um pai e por uma mãe. Então, por muito tempo eu tive essa dificuldade com relação à paternidade, e eu acho que isso atrasou um pouco o meu relacionamento com Deus, porque eu tinha essa não é uma revolta, mas eu tinha esse ressentimento, né, com relação à paternidade no geral. Mas quando Deus me alcançou em 2016, essa foi a primeira área que ele trabalhou em mim. Ele se apresentou como pai, ele falou: Uau. Eu sou o seu pai. Uau. E eu tive uma experiência com Deus. Uau. Que foi assim, a imagem que eu tinha de Deus era aquele velho barbudo em cima da nuvem jogando raio na nossa cabeça. Aquela coisa que mãe falava antigamente: Deus vai castigar, Deus vai te castigar. Então a gente tinha essa imagem rancorosa
de Deus. E no dia que Deus falou comigo pela primeira vez, foi como se literalmente o céu tivesse se aberto na minha casa, como se ele estivesse ali comigo. E naquele dia, a primeira frase, eu me lembro de falar isso olhando no espelho. Eu falei, gente, Deus é um Deus de perto, ele é próximo, ele não está distante, ele está perto. Porque até então tinha aquela imagem, né, que para você se achegar a Deus, você tinha que ser freira, você tinha que ser padre, pastor, que você não conseguia. Então ele se revelou a mim como pai, paizinho, Abba. E foi tão lindo aquilo que me desmoronou na hora. Eu falei, gente, a minha paternidade, né, a paternidade começa a ser tratada naquele momento. Meu marido disse que tem uma pergunta, eu vou só usar uma frase do Rei Dálio, que fez muito sentido na minha vida, nessa minha jornada nos últimos 6 anos, que é exatamente o que você acabou de dizer. O Rei Dálio diz que a nossa fratura exposta acelera a nossa vitória, né? Quanto mais nós expomos, com verdade, sem máscaras, a nossa fratura, mais a gente consegue trazer consciência, e uma consciência que nos coloca num lugar de transformação e cura. Porque quando eu reconheço, eu me coloco com vulnerabilidade, eu preciso de ajuda. Então deixa eu mergulhar mais nisso, no seu caso, deixa eu mergulhar mais na paternidade. É quebrar a casca, né? É quebrar a casca. A casca dourada. Bela, a gente falou aqui de memórias do passado, falamos de reconhecer as nossas fraturas, falamos de criação de filhos, falamos que... Eu perguntei algo na sua vida que foi quando o espelho se confrontou, você viu, falamos de corpo, mas as pessoas mandaram algumas perguntas para nós duas, dizendo assim, e como é que eu consigo, né, viver essa intimidade? Você com certeza você recebe tanto quanto eu essa pergunta. Camila, eu vejo que não existe aquela coisa do momento espiritual da Camila. A Camila é espiritual, né? Assim, como é essa intimidade? Como na prática, eu percebo muito essa pergunta, como na prática eu conheço esse Jesus que você conhece? Porque ontem mesmo uma pessoa chegou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, antes de ontem, no aniversário de uma pessoa, de uma amiga, ela olhou para mim e disse assim, Camila, eu comprei uma Bíblia, eu leio, mas é como se não fosse comigo, eu não consigo me conectar. E assim, o que é que eu faço com isso? Assim, parece que não é para mim. Eu vejo o que você vive, parece que não é para mim. E eu recebo muito essa pergunta. Como, de verdade, entendendo que somos seres espirituais, temos alma e corpo, é visual. As pessoas conseguem entender como cuido do corpo, conseguem entender como desenvolve racional, conseguem entender como desenvolve inteligência emocional, mas tem, às vezes, assim, eu não sei por onde começar a fortalecer o meu espírito. Na prática, Belo, o que é que funciona para você? Bom, estou até puxando aqui o versículo. Tem 2 versículos que eu amo, que eu quero citar aqui nesse seu contexto, na sua pergunta. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que isso significa? Essa busca, e eu quero complementar essa explicação com outro versículo, essa busca ela tem que ser intencional. Em primeiro lugar, porque lá em Mateus 22, 37 diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, existem 3 vertentes da nossa existência e você pode perceber que aqui a parte intencional, a parte da razão, da cognição, ela está inclusa, isso é um mandamento. Você tem que buscar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, mas também com todo o seu entendimento. E ele diz que todo aquele que buscá-lo de todo o coração irá encontrá-lo. Isso não é talvez irá encontrá-lo ou amanhã, depois de amanhã, não. A qualquer hora, porque existe... resposta, existe socorro, existe um lugar espiritual que se chama sala do trono, o trono da graça. E a palavra de Deus diz que nós temos socorro oportuno neste lugar, toda vez que nós nos achegarmos confiantemente diante desse lugar. Então existem algumas premissas. Buscar de todo o coração, ou seja, intencionalmente, genuinamente, legitimamente, porque Deus esquadrinha o nosso coração e Ele sabe quando é da boca para fora, Ele sabe quando é de verdade. Isso não quer dizer que você tem que ser articulada na sua oração, que você tem que saber vocábulos bíblicos, que você tem que ter jargões específicos ou uma forma específica e formal de se achegar a Deus. Não, Ele é Pai. Ele é Pai. Jesus veio para rasgar o véu. Não existe mais aquela distância que os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, lá no início das Escrituras, tinham ao entrar ali no tabernáculo, né, no Santo dos Santos. Tinha toda uma maneira de formalidade de fazer aquilo, e hoje já não existe mais, porque o nosso sumo sacerdote é Jesus, e ele que rasgou esse véu. E hoje nós temos... acesso. Eu ia falar full access. É o inglês que vem às vezes. É meu sonho, Bela. Acesso total. Dia meu inglês vai vir assim também. A gente tem acesso total ao nosso Criador, mas existem sim algumas premissas, que não é o seu vocabulário, que não é a forma como você vai falar, não é a sua eloquência ou
quão articulada você é, mas simplesmente você fazer isso de forma intencional, de todo o seu coração, você rasgar o seu coração diante de Deus, ele irá se manifestar. E Deus se manifesta de formas diferentes para pessoas diferentes. Eu vejo que no meio evangélico, né, isso de forma geral, no evangelicalismo existe essa competição de quem é mais espiritual. Eu queria ser tão espiritual quanto você é. E às vezes Deus já está ali se manifestando, tem uma sarça ardente do seu lado que você não consegue enxergar, porque você fica esperando a montanha se mover de lugar e não necessariamente isso vai acontecer. Ou o dom de outra pessoa, né? O dom, eu queria navegar no profético. Esse cara é evangelista, eu acho que ele é muito mais espiritual do que eu, só porque ele consegue pregar e eu não consigo. Exato. E se compara. E eu falo com as pessoas o seguinte, gente, tudo é treino, né? Paulo diz que a vida cristã ela é uma maratona. E o maratonista, ele tem que treinar. O maratonista, ele tem que se preparar. Ele tem que ter uma dieta específica, ele tem que ter um treino específico, ele tem que ter constância, ele tem que ter dedicação. E a vida cristã é essa maratona. É dia após dia, ninguém acorda espiritual, ninguém acorda, ai, que vontade de ler a Bíblia. Não, a gente tem que treinar esse hábito, né? Os hábitos, eles são treináveis, o sucesso é treinável. E tudo aquilo que a gente faz, não só pro nosso cotidiano, mas para Deus em especial. Se a gente não se policiar, a gente se pega ali no trabalho e passa um dia sem orar, passa um dia sem ler a Bíblia, passa um dia sem evangelizar, e assim vai. E se a gente bobear, passa o ano inteiro. Então, é nosso dever fazer isso conscientemente, com todo o nosso entendimento e legitimamente, com todo o nosso coração e deixando fluir esse rio de água viva que é a sede que existe dentro da nossa alma. Porque lá em Eclesiastes diz que o nosso espírito tem sede de eternidade. Deus colocou essa sede em todo mundo. Uns manifestam, outros não. Nós sabemos, né, que existe planos para uns e para outros os planos são diferentes. Mas se você deixar Deus trabalhar na sua vida, se entregando no seu lugar secreto, no seu carro, e também não tem uma formalidade, né, Camila? As pessoas acham que tem que estar ali ajoelhado o dia inteiro. E não é. Eu converso com Deus no trânsito, no banho, qualquer momento. Academia, em qualquer momento. Bela, eu assisto todos os dias. Eu tenho 1h30 de treino. 20 minutos de aeróbico, meia hora de que 10 minutos é o tempo que eu chego, sei, vou ao banheiro e tal. Mas é 1 hora de musculação com a personal e 20 minutos do meu aeróbico. Todos os dias são 20 minutos que eu estou ali assistindo uma ministração. Não tem como o meu dia não ser diferente. Não tem como eu não sentir a presença, né, de Deus. Eu começo o meu dia me abastecendo, assim. E é algo intencional. E eu treino durante 1 hora com louvor e eu canto. E todo mundo vendo, não tô nem preocupada. Eu já chego para a personal, já limpo o fone de ouvido, boto no ouvido dela. Eu disse, vai ficar comigo assim. E nessa brincadeira, eu já ganhei quase todos os nossos personagens para Jesus, né? Ao longo do tempo. Então, a resposta do que a Bela dá, eu acho que é exatamente... Porque essa é a verdade, né? Não é a Bela ou a Camila. É exatamente isso. É simples. É o seu coração. E que você manifesta agora... Você falou, né, que tudo é questão de treino. E o meu marido tem uma frase incrível que ele diz, treine até se tornar. Em qualquer coisa na sua vida, treine até se tornar. Mas agora tem um problema na sociedade também, que as pessoas não estão conseguindo se aproximar de Deus, Camila, eu vejo, porque elas estão muito cheias delas mesmas. E não tem como chegar perto de Deus cheio, né? A gente tem que estar vazio. Você tem que estar vazio, lugar, né? Se você está muito cheia das suas verdades, das suas... Ai, mas eu acredito... Não é sobre o que você... Deixa Deus trabalhar, deixa Ele trabalhar a sua fé, porque a fé é dom dele, né? E eu acho que nós temos vários tipos de pessoas. Nós temos aqueles tipos de pessoas que não procuram a Deus porque elas estão cheias do prazer. Elas bebem, elas estão na balada, elas estão nos games, elas estão nas madrugadas. Elas estão cheias de um lixo que no dia seguinte é um buraco gigantesco. Um lixo que não preenche. E elas no outro dia estão com uma ressaca de vida, uma sede do que elas nem sabem do que é essa sede. Mas tem outras pessoas que estão distantes de Deus porque elas estão cheias de si mesmo. Um cara chegou para mim e disse, Paulo, desculpa, mas no seu Deus não dá para acreditar. Eu disse, por quê? Como é que Deus deixaria aquele tsunami na Indonésia matar 280 mil pessoas? Como é que Deus, o meu Deus seria diferente? Como é que seria o seu Deus? Aí ele diz, não, o meu Deus não faria isso, Deus não faria isso, não faria isso, não faria isso. Aí eu disse, peraí, para. Aí comecei a fazer assim para ele. Ele disse, por que você está fazendo assim para mim? Cara, você é o teu próprio Deus. Você reduziu Deus à tua estupidez e à tua ignorância. Não, mas como é que é assim, Paulo Vieira? Você disse que o padrão certo é o teu padrão. Você sabe o que é certo e não Deus. Agora me explica aqui, como é a fissão nuclear? Me explica. Me explica a fusão nuclear. Como é que é o combustível de um foguete que o Elon Musk manda? Como é a combustão daquilo? Mas qual é a gravidade de uma espaçonave quando ela volta à Terra?
Mas, cara, você não sabe nem como um neutrino funciona, não sabe o que é uma fissão, fusão, você quer explicar a Deus. Que arrogância é essa? Que orgulho é essa? Com a tua ignorância você não sabe nada de nada, eu não sei nada de nada, e eu quero explicar Deus. Eu quero dizer como é que Deus deveria agir. Amigo, nós vamos ter que crescer muito, evoluir muito, para poder questionar Deus, eu quero explicar o mundo. É muito fácil você criar uma religião, criar um Deus à tua imagem e semelhança. É muito fácil. O difícil é você se tornar a imagem e semelhança de um Deus vivo e invisível, né? Então as pessoas estão querendo explicar Deus, elas querem explicação para Deus, elas querem entender Deus. Amigo, volta à tua insignificância. Nós estávamos na Itália com as crianças, foi em maio do ano passado. Julho, férias de julho. Férias de julho, foi, antes de ir para Orlando. Estava no hotel chiquérrimo, e aí nós estávamos num quarto conjugado, e tinha outro quarto, no espaço entre os quartos tinha uma foto de um baile italiano, da década de 50. Foto antiga? Roma. E aí eu fiquei olhando para aquela foto, Bela. Fiquei olhando, década de 50. Aquelas pessoas tinham 50, 60 anos, 40, 50, 60 anos. Eu disse, nas fotos. Todos morreram. Dessa foto linda, desse baile chiquérrimo, todos morreram. E aí eu comecei a pensar, quem é que vai jogar? A gente faz muito álbum, eu e a Camila. Nossas viagens, a gente faz muitos álbuns. E eu perguntei, quem é que vai jogar meus álbuns fora? Meus filhos, não porque eles estão lá. Meus netos, não porque os pais deles vão estar no álbum. Mas será que meus bisnetos, essa tralha de álbum? Não, deixa eu jogar essa tranqueira fora. E os momentos mais belos e importantes das nossas vidas vão ser jogados no lixo. E vão. Né? Então nós somos tão passageiros, nós somos tão efêmeros, tão pequenos nesse plano, né? E tem alguém querendo explicar Deus. Nós somos como um vento que passa, uma nuvem que se vai, um vento que sopra, uma onda do mar que se desfaz. E ninguém nem lembra daquela ondinha. E tem gente querendo explicar Deus, questionando Deus. Se Deus é infinito, né? Mas se Deus... E a nossa mente é finita. E se Deus cabe na nossa mente, então ele é finito. Então ele não é Deus. Logo, não é Deus. Porque para ser Deus, ele tem que ser infinito. Uma coisa não... Deus não cabe existe na nossa mente. Sem a outra. A nossa mente é finita. A gente só consegue aprender um tanto, o nosso cérebro não consegue registrar, né? Nós temos as podas sinápticas aí ao longo da nossa vida, porque o nosso cérebro não consegue realmente armazenar tanta informação. E Deus é fonte eterna de sabedoria. A palavra de Deus diz que vida eterna é conhecer a Deus. Então eu penso que nem toda uma eternidade vai ser suficiente para a gente conhecer a pessoa de Deus. Porque agora nós conhecemos, como Paulo diz, né? É como um reflexo no espelho. É um reflexo, a gente não tem uma referência, né? Uma tangível. Você não consegue, é um reflexo mesmo, assim, não tem como você tentar colocar isso num quadro, num mapa mental, num gráfico, não dá. Então isso que você falou foi brilhante, eu vou levar isso pra minha vida e toda vez que alguém vier me questionar eu vou fazer essas perguntas. Como acontece a fusão nuclear. E qual que é o outro? Fissão, vou lembrar disso, gostei. Bela, e quando ele tá falando Deus, eu queria só fazer mais uma pergunta sobre isso. Quando você falou, né, que as pessoas precisam só ter um coração contrito, quebrantado, e a palavra de Deus diz que ele não rejeita um coração quebrantado, e nós não precisamos montar as pessoas assim, porque eu não tenho um relacionamento com Deus, porque eu ainda não tenho dentro da minha casa um espaço para o meu quarto secreto. Filha, muda de historinha, né? Inventa outra historinha, outra desculpa. E eu vivi, nos últimos anos, eu me converti quando Paulo me pediu em namoro em 95, nós casamos em 99, 96, 95, 96, eu aceitei a Jesus e eu comecei uma caminhada com Jesus. Eu digo que eis que estou à porta e bato. Se você me ouvir, abrir, eu entrarei e ceiarei contigo, terei comunhão contigo. E só há 6 anos atrás eu descobri que eu abri para ele entrar na medida do meu orgulho, que não me expunha, que não corrigia a minha vida e que não transformava o meu caráter. Eu deixei mesmo 20 anos de convertida, Jesus mudar a minha vida, só o que me convinha reconhecer que eu precisava de transformação. Por isso eu sempre falo, quando eu estou palestrando, ou dando treinamento, ou até mesmo, às vezes, levando palavra dentro de igreja. Eu digo assim, eu tinha 20 anos sentada nesse banco aqui, e não queria dizer que eu conhecia Jesus. Eu conhecia Jesus, eu cria em Jesus, eu acredito que eu tinha a salvação, mas meu caráter não era transformado, eu não cheirava o cheiro de Jesus. Eu não refletia Jesus.
E depois que eu realmente escancarei a porta, Senhor, tá aqui, ó, tá aqui todo o lixo, tá aqui toda a sujeira, todo o pecado, toda a arrogância, todo o orgulho, todo o ego. Agora vem, me limpa, transforma realmente para que eu possa, né, glorificar o teu nome na minha vida. Eu passei a viver algumas experiências com Deus, que eu não tinha vivido enquanto a porta era só 15 graus aberta. Eu passei a ouvir recados de Deus. Eu passei a ter muitas mensagens de Deus. Assim, Deus começou a falar de uma forma muito escancarada comigo. E no começo ele dizia, eis que estou aqui. Te humilha, sabe? Sempre era um comando. E depois de um tempo, a palavra sempre via, filha amada, eu sondei teu coração. Filhinha, eu testei o teu coração e você foi aprovada. Filha, eu vi o teu choro. Filha, e mudou do Senhor Deus Todo-Poderoso, que estava me exortando, me chamando para um lugar de correção, porque pai educa, e ele é pai e educa, para depois para um lugar de pai que ama e que agora diz quais são os próximos passos a ser seguidos para o plano dele, para a minha vida e através da minha vida. E você disse assim, que você teve algumas experiências com Deus. Tem alguma assim que marcou a sua vida e que a partir daí começou uma nova história com Deus depois dessa experiência? Tiveram algumas, eu vou trazer uma aqui que eu acho que é talvez a mais recente, a mais relevante, mas eu quero só aproveitar esse gancho que você usou, esse versículo que eu gosto muito, que está lá em Apocalipse, que é um versículo muito útil para o evangelismo, né? Eis que estou à porta, às portas, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir. Minha voz e entrarei e cearei. Na verdade, esse versículo ele é usado num contexto ruim em Apocalipse, porque lá em Apocalipse o Senhor exorta as 7 igrejas e ele manda uma carta para essas igrejas, né? Na verdade, na visão ali de João em Patmos. E essas igrejas, cada uma delas tinha um defeito. Porque Deus, ele diz lá em Apocalipse, né? Conheço as tuas obras. Inclusive, para uma dessas igrejas, ele diz: tens o nome que vive, mas está morta. Uau. Então, quantas de nós que já somos convertidas temos o nome que vive, mas a gente está morto? Por quê? Porque não tem Jesus. Tem tudo. Tem jargão de crente, segue crente, vai no culto, bate carteira no culto. Você se batizou? Se batizou, mas não tem Jesus, que é o mais importante, né? Que era o grande problema da igreja de Laodiceia. Então, a gente tem que avaliar isso, porque não importa quantos anos você já tem aí de caminhada com Jesus. Eu não falo isso para amedrontar ninguém, mas como é realmente uma exortação em amor, um auxílio. Porque se a gente volta lá também no Antigo Testamento, quando a gente vê a luta de Jacó em Peniel, Jacó... filho de crente, né? Filho de Isaac, filho de crente, mas filho de crente não é crentinho. Não é porque você nasceu em lar cristão que você já é um cristão automaticamente. Você tem que ter a sua experiência com Deus. E a luta de Jacó com Deus ali em Peniel, ele já tinha 90 anos aproximadamente. Ah, é? Ele já era velhinho. Que o nome então, mudou. a conversão dele, verdadeira, aconteceu ali. Peniel, ele já velhinho. Então, assim, não quer dizer... E ele já tinha, ele é filho da aliança, gente. Ele já tinha toda uma história, toda uma caminhada ali, né? Ali que ele ia passar a chamar de Israel. É, Israel. Exato. É o encontro que mudou. Foi o encontro com Deus, que foi transformador. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai ter esse encontro. Eu não sei quando, pode ser no leito de morte, pode ser na primeira infância, pode ser na adolescência, pode ser a qualquer momento. Mas é importante nós continuarmos essa busca. A gente nunca pode deixar de desejar o sobrenatural de Deus, ainda que não signifique que, porque você não está vivendo super sobrenatural, não quer dizer que Deus não está agindo na sua vida, que você não é espiritual, que você não tem intimidade com Deus. Né? Não quero confundir a cabeça de vocês, mas existem sim algumas experiências que nos marcam. E comigo aconteceu em 2018, Maguila foi internado, ele tem uma doença autoimune, retocolite ulcerativa, ele teve uma crise terrível. Eu tinha certeza que ele ia morrer, assim, eu já tinha entregado os pontos, eu me lembro de... Parecia cena de novela, eu escorregando pela parede, assim, do hospital no corredor, chorando muito, muito, muito. Eu liguei para minha mãe nos Estados Unidos e falei: mãe, tenho amigas, tenho tias, mas agora é você, eu preciso que você venha pro Brasil, porque eu preciso de você, eu tenho certeza que Deus... Foi aqui. Foi, a gente estava aqui no Brasil. A gente estava trabalhando, na verdade. A crise começou em Gramado, ele veio às pressas, foi trazido para Belo Horizonte, que é onde a gente mora hoje, mas em 2018 eu não morava aqui no Brasil ainda. A gente voltou para o Brasil muito por conta da doença dele, porque ele é filho de... Né, o pai é médico, os irmãos são médicos, e aqui ele está muito bem assistido. E a gente ficou muito preocupado, né, depois dessa crise. Mas no hospital, a gente ficou acho que 9 ou 10 dias e eu dormia todos esses dias. A Estela tinha 4 meses, a Vicky tinha 3 anos, e a gente ficava hospedado na casa da minha sogra. Eu não tinha casa aqui no Brasil ainda. E eu me lembro, assim, de uma dessas vezes, e até desculpa que eu vou falar aqui, não é agradável, mas, enfim, eu tô contando um testemunho e eu acho importante ilustrar a história. O quarto tinha cheiro de morte, tinha cheiro de necrotério. Por quê? Porque na retocolite ulcerativa, numa crise, o intestino, ele para. O intestino do Maguila parou de funcionar.
E ele estava sangrando, ele estava com algumas úlceras por dentro. E esse sangue ficou ali estagnado. E o sangue, parado, ele apodrece. Então o cheiro que tinha ali era um cheiro de necrotério. Era um cheiro, não que eu tenha entrado no necrotério, mas eu imagino aquela coisa ruim. Cheiro de morte, um cheiro ruim. E nesse dia eu tava muito mal. Eu brinco que eu já tinha entregado os pontos ali. Eu falei com Deus, eu não tenho mais forças. E eu não deixei de ir pra internet nem um dia sequer fazer célula e orar com os meus seguidores. Muito mais eu que precisava ali naquela situação, mas eu usei daquilo para fortalecer também quem porventura estivesse passando por uma situação semelhante. Mas naquele dia em especial eu liguei para minha cunhada e falei, Cris, eu não dou conta, eu preciso que você venha porque eu estou desfalecendo, eu não tenho mais força. E fui para casa da minha sogra e ela dormiu com ele nessa noite. E quando eu cheguei eu me lembro que eu vi a Estela bebezinha, ela era uma bebê gordinha, muito linda, ela estava deitada assim no meio da cama. Eu sempre me emociono quando eu conto essa história, desculpa, mas é porque vem muito forte assim pra mim. E ela tava deitadinha assim no meio da cama e eu olhei, eu falei assim, Deus, de todas as coisas, eu te peço, assim, eu respeito a tua vontade. Se tiver chegado o momento do Senhor recolher o meu marido, que o Senhor leve ele, mas não me deixe desamparada. Me dê força para criar essas meninas, que eu consiga realmente ter forças para seguir em frente com a maternidade e que elas não cresçam traumatizadas por não terem um pai. Mas se for da tua vontade, Senhor, cura meu marido. E dê a ele uma segunda chance. E eu lembro que ela continuou dormindo no meio da cama. Eu entrei pro banheiro e eu comecei a me olhar no espelho. Eu chorava muito, muito, me olhando no espelho. E foi uma cena muito louca, assim. Eu não consigo te explicar. Porque é como se eu estivesse ali num mundo espiritual. Não era um mundo físico. E eu me olhava e eu conversando comigo, mas não era eu falando, assim. É uma coisa muito doida, não dá... A gente que é crente, a gente entende, né? Mas você tem um não crente assistindo, vai achar que eu tô esquizofrênica. Mas não era, eu tava falando e era essa voz que vinha e no meio dessa voz, no meio dessa conversa, essa voz falava comigo. Você tá me pedindo pra te dar respostas, pra falar com você, mas como que eu vou falar se você não cala? Você não parou de falar um minuto. Você não parou de falar um minuto. Você está abrindo a sua rede social todos os dias e orando intensamente ali com as pessoas, como se isso fosse trazer, e não é. Não é só a sua oração. Você tem que me deixar falar, eu tenho que te dar a direção do que está acontecendo, eu tenho que te explicar. Você quer me ouvir? Então cala a boca, fica quieta. E eu lembro que e ficou um silêncio, um silêncio assim mórbido ali naquele banheiro, por uns 10 minutos que eu não saía. Eu brinco que eu fiquei Zacarias por 10 minutos. O Zacarias, esposo de Isabel, que ficou mudo, eu fiquei ele 10 minutos, porque não saía voz mais. E aí essa voz veio na minha cabeça e disse assim, vai na estante, abre aquele livro que você ganhou. Que livro que eu ganhei? Vai que eu vou te mostrar. E tinha um livro, não me lembro o nome dele, que um seguidor tinha me dado na época. Eu abri uma página. Gente, entendam, eu não estou dizendo que é biscoito da sorte, que você vai abrir a Bíblia no versículo da sorte, não é isso. Mas Deus não precisa justificar. Mas é porque as pessoas às vezes acham que é assim que funciona. Mas eu tô curioso. E aí na hora que eu abro o livro, um capítulo, era um livro cristão, e era um capítulo que dizia assim, existem enfermidades que não são para a morte, mas para anunciar a vida. Uau. E eu caí prostrada, de joelho naquele momento. Nossa, e eu só consegui agradecer a Deus. Eu falei, pai, era só essa frase que eu precisava. Eu só precisava acalmar meu coração. Renovou as forças. E parece que a força voltou, que eu queria voltar para aquele hospital e eu já não era incomodada mais pelo cheiro. E, claro, foi muito triste de ver meu marido, porque ele é forte, ele é atlético, todo musculoso. E eu via ele de fralda, de sonda, deitado numa maca, magro. Ele emagreceu 30 quilos em 9 dias. Deus. Ele era pele e osso. Eu vou mostrar uma foto. Aliás, se quiser botar a foto aí, mostra pro pessoal ver. Que tem a foto dele antes e depois. Até para trazer esperança. Foi chocante. Então, hoje, o que eu vejo? Eu vejo o primeiro encontro de Maguila com Cristo naquele hospital. Eu vejo... Você fala, eu tô toda arrepiada. Uma legião de pessoas sendo ajudadas por ele. Amém. Pessoas que têm doença autoimune. Quantas e quantas pessoas chamaram ele depois disso, né? Depois que ele saiu do hospital. Dizendo, eu tenho essa mesma coisa, eu não sabia que era autoimune. Eu sempre defecava e via sangue, mas eu nunca tive coragem de buscar ajuda. Quantas e quantas pessoas foram vivificadas através do testemunho dele. Sem necessariamente que ele tenha falado um versículo bíblico, mas só pelo fato de ele ter vivido a experiência. E pra gente foi muito transformador. Eu falo com ele, amor, eu sempre soube que eu te amo. Mas depois dessa experiência eu percebi que o que eu sinto por você é um amor ágape. Não é só um amor. É o amor de Cristo em mim por você. E ali eu comecei a entender o casamento. Eu vou finalizar aqui que eu não quero prolongar demais porque eu falo muito, mas a partir dali eu comecei a ver o casamento exatamente como John Piper explica. E eu amo John Piper porque ele fala muito dessa parte, né, de matrimônio e tal, de casamento. E ele fala que o casamento não existe pro romance.
O casamento existe para glorificar, para magnificar a glória de Deus, porque é justamente um reflexo do casamento de Cristo com a igreja, né? É exatamente o que o marido tem que ter com a esposa. É isso. Não necessariamente para o romance, mas para glorificar o nome de Deus, porque foi para isso que nós somos criados. Então, a partir dali, eu comecei a olhar para o casamento de uma forma diferente. E hoje, claro que eu não sou perfeita, a gente tem as nossas desavenças, a gente tem umas DR de vez em quando, mas a gente não só fortaleceu, como também tudo que acontece em casa, eu sempre falo, será que isso vai magnificar o nome de Deus? Será que isso vai glorificar o nome de Deus no meu casamento? Amém. E tudo veio dessa experiência. Então eu vejo tudo que foi vivificado numa experiência que para mim foi de pré-morte, assim, de quase morte. O que eu vi acontecer realmente foi muito assustador, mas Deus é bom, né? Em tudo dai graças. Esse tipo de coisa desmonta a gente, assim, chegou até me desconectei. Desculpa. Não, pelo contrário. Mas assim, esse é o modus operandi do nosso Pai, né? Esse é o modus operandi. Quantas vezes? Também tem muitos. Ele se manifesta na bondade todos os dias, na misericórdia todos os dias, na graça todos os dias, no alimento todos os dias, na educação, na polda, no sustento, em permitir, sim, a palavra de Deus em várias passagens diz, eu permiti, sim, que o inimigo te tocasse. Eu permiti, sim, que o inimigo tocasse. Então, né, nossa... Que a glória fosse manifestada. Para que a minha glória fosse o espinho na carne de Paulo, né? né? É o espinho na carne. Deus Hoje eu passei a manhã ouvindo sobre nitidamente. isso. Lhe dei um espinho na carne, vírgula, mensageiro de Satanás, vírgula. Existem muita gente que interpreta esse espinho na carne como se fosse de fato uma patologia, uma doença no olho, alguma coisa assim, mas eu entendo, e eu sigo uma linha, né? Tem muitos estudiosos que entendem esse espinho na carne como realmente um capiroto ali na vida dele, perturbando ele o tempo todo, oprimindo, tentando tirar a paz dele, porque tem essa vírgula, né? Eu coloquei-lhe um espinho na carne, vírgula, mensageiro de Satanás, como se estivesse fazendo referência do que é o espinho na carne. Eu sigo muito essa linha. E aí continua dizendo, para quê? Não se ensoberbecesse. Mantenha o seu coração. E olha, e essa situação com a Maguila mudou muito isso também, viu? Essa questão não da soberba, nunca fui uma pessoa soberba, mas de me centrar mais, de me trazer ainda mais humildade, de entender ainda mais essa questão da efemeridade da vida, que está lá na carta de Tiago, né? Vós sois como a neblina, que hoje está aqui, logo se dissipa. E é isso, né? Naquele quarto de hospital, ele ficou num hospital muito simples de BH, não era um hospital luxuoso. Porque ele entrou lá para fazer colonoscopia e não deixaram ele sair mais, nem para transferir. Então, ele ficou num dos hospitais mais simples de BH. Não tinha luxo, não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso, nada, não tinha beleza ali dentro. Então, eu falei, aqui nós estamos nus, né, despindo a nossa alma, não tem luxo, não tem Louis Vuitton, não tem Gucci, não tem Ferrari. Voltando para a base, né? Voltando para a base. Um lugar de dependência. Olha onde Deus veio nos tratar. Uau! Então, acho que a gente, quando entra nesse assunto de Deus, eu assim, se deixar, eu vou embora, porque tanta... Né, onde Deus vem nos tratar, os lugares. Recentemente, eu vivi uma experiência, existe um projeto que é muito especial para mim, para o meu marido também. Eu já coloquei ele no meio porque ele faz toda a diferença nesse projeto, que é o Mulheres Experience. São um treinamento que a gente faz 2 vezes por ano, uma edição. É uma edição de fortíssimo impacto emocional, é um treinamento secular. Só para mulheres. Só para mulheres. É uma média de 100 e pouquinhas mulheres, num resort 5 estrelas, é uma experiência 5 estrelas. Mas de restauração da identidade, da crença de capacidade de merecimento, a partir de um processo 100% emocional, porém todo fundamentado na palavra de Deus e na presença de Deus, é muito forte ali. E recentemente... Muito cognitivo. É muito cognitivo, é ciência, inteligência emocional. As ferramentas mais fortes que o Paulo já criou de restauração de crenças, ele sempre leva para Mulheres Experience, né? Algumas coisas são criadas exclusivamente para Mulheres Experience. O que acontece lá, só acontece lá. E você falou assim, olha onde Deus me trouxe. Deixa eu falar uma coisa para ela, pegando. Desculpa. Então, a Camila está falando de mulheres, né? Que é uma coisa muito emocional, é muito cognitiva e é muito espiritual. As mulheres entram lá e vivem a jornada que ela viveu, de transformação que ela viveu e vem vivendo, né? Então as mulheres entram para experimentar essa jornada. E ela é na alma, ela é no corpo e ela é no espírito. E elas vivem isso muito forte. Mas é tão sobrenatural. O último agora, para mim eu tô chocado, você não sabe. Eu te mostrei, te mandei por celular. O cheiro. O cheiro. E lá, na última edição, é tudo muito pensado, é muito detalhado, é uma experiência muito sofisticada para aquelas mulheres. E, Bela, só para você entender, já tivemos 8 edições. Já fizemos um nos Estados Unidos, as outras foram no Brasil. Eu nunca repeti um lugar. Eu não repito nem o local geográfico. E nem o conteúdo. Nunca repetimos um conteúdo, um slide, uma palestra, uma experiência. É realmente
Assim, é a minha jornada dos últimos 6 meses, o que é que Deus tem falado comigo, o que é emocionalmente eu tenho sido tratada, curada, a gente transforma isso numa experiência. E a cada 6 meses eu levo algo novo que tem a ver com a minha jornada. Entendeu? Então, e nesse último agora, no último dia, a Camila fez uma apresentação tal, e ela fez uma dinâmica. Uma visualização muito profunda tal. Acabou a dinâmica, as mulheres, que cheiro. Aí nós, durante a dinâmica, a Camila planejou um aroma, né? E deu para as mulheres todas. E ali a gente borrifou na sala, com aquelas 100 mulheres. Passou, acabou essa visualização, esse exercício e tal. E as mulheres, gente, o cheiro do meu quarto. Outras, eu estou sentindo cheiro desde que cheguei aqui. Desde o primeiro dia, isso já era o terceiro dia. E ai, que cheiro, o cheiro estava no meu quarto, 99%, né? 95%. Nossa, senti esse cheiro o tempo inteiro. Camila, que cheiro maravilhoso. Como é o nome da fragrância? Como assim você sentiu esse cheiro o tempo inteiro? Esse cheiro. E aí estava gerente do hotel lá. E aí eu entendi o que estava acontecendo. A Camila no início não entendeu. Não entendi. Eu entendi o que estava acontecendo. E aí, gente, peraí, que cheiro é esse? Quem é esse cheiro? Ai, meu quarto, desde que cheguei. Não, ontem começou. Os 3 dias que eu cheguei que eu senti esse cheiro. Eu senti hoje quando cheguei. O fato é que não existia cheiro, o hotel não põe cheiro. É proibido, porque pode ter alérgicos. E não põe cheiro. Elas sentiram aquele cheiro ali. Uma coisa que... No último dia. Naquele momento. O último exercício de encerramento. Nós borrifamos. Dentro do ambiente. E elas lembraram que sentiram esse cheiro que nós borrifamos. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. No segundo, nos seus quartos, nos exercícios que elas faziam, elas sentiam o cheiro. A gente levou a Bruna Carla para fazer um momento de encerramento, louvando, com o pastor Vitor Hugo ministrando um encerramento. Foi uma surpresa. Eu nunca digo quem vai. Nunca revelamos uma pessoa que vai. Só sabe que vai eu e o Paulo, mais ninguém. E a Bruna Carla, que tinha acabado de chegar do aeroporto, na hora que ela entrou na sala, que ela viu no quarto, ela sentiu o cheiro. Ela disse que quando parou para comer, ela sentiu o cheiro. E ela disse assim, como assim esse cheiro não estava espalhado em todos os lugares? E meu celular está aí? E agora, uma pessoa mandou um depoimento. Nós fizemos um evento no estádio muito grande aqui, no Allianz Parque, 30 mil pessoas. E aí, minha cunhada mandou um depoimento de uma pessoa dizendo, gente, foi tudo maravilhoso. Os fogos foram maravilhosos. Isso foi maravilhoso. E aquele cheiro que vocês jogaram no estádio... Isso dela. Nunca jogamos nada. E era tudo sobrenatural. O cheiro que a gente borrifou no último exercício, do último momento do terceiro dia, no encerramento, ele estava lacrado dentro de caixas no depósito do hotel. Nós abrimos, entrou naquele minuto, borrifamos e acabou. E eles sentiram o mesmo cheiro em todo o tempo. E agora o cara no estádio com 30 mil pessoas dizendo que sentia o cheiro. E nós tivemos uma experiência espiritual, eu acho que vale a pena você falar, onde Deus se manifestou fisicamente através de um cheiro, num momento de dor da nossa vida com o nosso filho do meio. Ele estava num momento muito difícil, em oração. Orando por uma cura. Mesmo, orando por uma cura. E a Camila, eu estava no quarto, a Camila estava dando banho, estava no quarto da Júlia, a Camila dando banho nele. Dando banho nele. E eu orando ali, orando. E vem uma paz, e vem o mesmo cheiro. E vem esse mesmo cheiro. Meu filho tinha 4 anos, né? Tomou e ali ele ficou curado. E nesse momento, desse mesmo cheiro. Então... a gente tem vivido algo muito, muito espiritual. Olha só, esse que eu estou falando aqui. Recebi hoje esse depoimento. E as pessoas acham que a gente não vive teofanias nos dias de hoje, né? É o mesmo Deus que se manifesta na sarça, ele se manifesta de formas multifacetadas, né? A graça, a multiforme graça, de várias maneiras diferentes. A gente só tem que estar sensível para perceber. É isso. E enquanto o Paulo acha o testemunho do cheiro, eu quero pegar uma palavra que você disse que, assim, queimou aqui, eu digo que quando queima aqui eu não posso calar. Você falou, disse assim, olha onde Deus nos colocou. Nos levou numa situação de dor extrema, de insegurança, medo, lugar de dependência. Só o Senhor podia restabelecer a vida do seu marido ali, né? Teve uma experiência onde ele disse assim, aquieta tua alma, cala um pouquinho, eu vou te dar a direção, eu vou te responder. Isso é uma coisa que... eu sou uma pessoa agitada. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou mega produtiva e falo muito e corro muito e estou sempre ouvindo alguma coisa. De vez em quando o Espírito Santo diz assim, hoje você não vai ouvir palavra nenhuma. Hoje você não vai ouvir nenhuma ministração, nem louvor você não vai conseguir. Eu vou começar a me incomodar. Você vai ficar calada. Você vai deixar eu falar. Uau. Eu tenho vivido isso. E você diz assim, olha onde Deus nos colocou. Olha esse quarto. E nessa mesma edição do Mulheres Experience, que eu sou de Fortaleza, eu vivi em Fortaleza e a direção que eu tive...
foi levá-las para Fortaleza dessa vez. Eu levei para uma praia no Cumbuco, um resort maravilhoso. E quando o tema desse Mulheres foi um tema muito forte. Agora que já passou, eu posso contar, né? Porque é um evento secular. Mas era de quebra de iniquidade, confissão de pecado. Era muito Quer dizer, forte. as mulheres não sabiam o tema. Eu nunca divulgo o tema também. Mas essa era a direção que eu tinha recebido. E preparamos experiências assim surreais. E aí, quando eu estava lá, uma noite antes de começar, eu tinha tido meu momento com Deus, eu fui para a praia orar sozinha à noite, num lugar onde já tem um ato profético muito forte. E quando eu dobrei o meu joelho, o Espírito Santo disse muito claramente: eu estou te trazendo para o lugar do teu passado, da tua dor, do teu pecado, da tua vida, para a partir daqui restabelecer uma nova vida nelas, né? E assim, o poder da geografia. Deus fala muito através da geografia. Isso, inclusive, quando a gente vê a história de Pedro negando a Cristo 3 vezes, a palavra de Deus mostra que ele estava num lugar e havia um fogo, né, ali naquele lugar onde ele estava. Depois que ele negou Jesus, ele percebeu, ele caiu em si, tinha um fogareiro ali. E quando Jesus é assunto aos céus, né, e volta para aparecer ali para os seus discípulos, ele fala: chame os discípulos e a Pedro, porque Pedro já não sentia mais discípulo. Então, se dissesse chame os discípulos, Pedro não ia se incluir nessa lista, porque ele já não se sentia mais. Depois do que ele fez, ele próprio se autocondenou, ele já não se sentia. Então, chame os discípulos e a Pedro, para que ele se sinta incluído nessa lista. E ele levou eles ali para Galileia. E naquele lugar, se você pegar na tradução, existem 2 lugares na Bíblia onde fogo está sendo traduzido por aquela palavra, que é nessa cena de Pedro olhando para esse lugar onde tinha esse fogareiro, e na cena de Jesus ali aparecendo para eles. E eu brinco que ele fez o churrasquinho ali, né? O peixinho na brasa. É a mesma tradução. Ou seja, ele reconstruiu a cena para poder restaurar a vida de Pedro. Bela, eu nunca tinha ouvido isso. Isso vai falar do meu coração, porque eu ministro sobre culpa. E olha aí. Pedro saindo... E depois disso, olha, imagina se a culpa tivesse rendido o coração de Pedro. Ele rendeu, não ia... Rendeu, Jesus chamou. Mas Jesus trouxe ele de volta. Né? Chamando ele pelo nome, porque não chamou de discípulo. Nossa, eu tenho que porque ele já não se sentia rápido. mais. Tenho que escrever isso. Ele não se sentia mais. A história do fogo é curioso. Dois lugares na Bíblia que tem essa mesma tradução, que é no lugar onde ele nega e no lugar onde ele vê Jesus logo depois, né? Depois do fato. Mas viu, essa questão do milagre, né? A gente separar o secular do espiritual, como ele disse, pra gente é tudo espiritual, né? Ou pelo menos deveria ser. Aí essa pessoa, Larissa Almeida, olha só, tive a oportunidade de estar na pista prêmio e foi sensacional. Pista prêmio era lá embaixo. No estádio, né? No Allianz Parque, no PDA, tive a oportunidade de estar na pista prêmio e foi sensacional. Os efeitos como papel colorido, o perfume que foi lançado, os fogos, toda a estrutura visual impressionante, material visual perfeito. Parabéns por tudo que foi aqui, aconteceu, impactou a minha vida. Uau. É o perfume de Cristo, né, gente? É o aroma do perfume suave de Cristo que exala, exatamente. E quando a gente vê, assim, né, o aroma, ele está muito relacionado a experiências com Deus, né? O incenso que sobe nas narinas de Deus. A mirra que santifica. Não, os óleos essenciais que também eram muito mencionados, né? Não existe nada mais aromático do que o óleo aromático, né? Do que os óleos essenciais. A gente vê isso vastamente. Jesus, quando nasceu, ele ganhou de presente. Então, o aroma, eu acho que realmente é uma boa, não só uma metáfora, mas uma manifestação, uma teofania. Bela, se deixar, a gente vai embora. Eu sei que você tem tempo, você tem seu voo. Eu sei que a gente perdeu o nosso tempo e você ainda vai para o aeroporto, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você está cheia de novos projetos. Você disse, Camila, eu faço tanta coisa que eu nem lembro. Como eu nem lembro, que eu faço tanta coisa que eu nem lembro. Fala um pouquinho do que está queimando no seu coração agora. Qual é a... Um projeto agora que você está tocando. Sim, eu estou com 2 projetos. Para o fim desse ano, se Deus permitir, eu acho que ainda sai no fim desse ano. Um deles é uma plataforma de emagrecimento saudável, em parceria com a minha médica nutróloga, doutora Ana Cláudia Cansado, e toda a sua equipe, né, de nutricionistas. A gente vai ter também a parte da neurociência, porque eu acredito muito nessa transformação multidisciplinar, corpo, mente, espírito, sem piegas, sem nada superficial. A gente vai em águas profundas, então a gente está desenvolvendo mesmo uma ferramenta para ter essa abordagem completa e para mostrar para as pessoas que antes de você querer pensar em tratar o físico, você tem que entender o espiritual, porque ele veio antes. Então a gente não pode, eu falo isso também muito no meu último livro, a gente não pode pular etapas. Não tem como você entender o sintoma se você não entende o que causou aquele sintoma. E, na verdade, o que nos leva a comer errado, o que nos leva à glutonaria, aos excessos, e tanto a nos presentear com comida quanto a nos punir com a comida, é a queda.
É a nossa relação com a gente mesmo. E a queda, só para simplificar aqui, para dar um exemplozinho para vocês do quão profundo isso a queda, ela nos afeta de 3 formas diferentes, né? Em primeiro lugar, é um problema teológico, ou seja, ela afeta a maneira como nós enxergamos a Deus. E um problema teológico, ele dá a queda origem... se diz o pecado. É o pecado, é a queda da humanidade. Queda com Q maiúsculo, né? E ela dá origem a um problema teológico, ou seja, o nosso referencial, a maneira como nós enxergamos a Deus é totalmente afetada pelo pecado. E isso dá origem a um problema psicológico, né? A forma como nós lidamos... nos enxergamos, a forma como nós lidamos com as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas emoções. Não existe uma esfera sequer da nossa existência que não tenha sido contaminada pelo pecado. E isso dá origem também a um problema sociológico, porque afeta também a maneira como nós lidamos uns com os outros. Que, por sua vez, também gera um problema ecológico. A maneira como nós lidamos com a criação. Como nós depredamos a criação de Deus sem nem pensar. Então, é um ciclo vicioso. Então, a gente não tem como tratar só um sintoma. Quer dizer, a compulsão alimentar, o vício, ou até o excesso para o lado de você se abster de comer também, toda forma errada de lidar com o alimento, ela tem a sua origem na queda. Então, eu trago muito isso, assim, da parte da teologia. Nessa plataforma, a gente vai ter também as mentorias para ajudar essas pessoas a... E para validar o que você está falando, né? Porque muitas pessoas vão falar, inclusive médicos, nutricionistas vão falar, que bobagem, estão misturando espiritualidade com as emoções, com a nutrição. E muitos vão dizer assim, não era nem para misturar as emoções, era para só ter nutrição. Outros vão dizer, que legal, está misturando nutrição com as emoções. Mas pouquíssimos vão dizer, que legal, está trazendo nutrição, as emoções... E a teologia. E a teologia, o espiritual. O indivíduo, o nome indivíduo vem de indivisível. Não dá para tratar a pessoa como compartimentalizar as partes e tratar independentemente. Nós somos sistêmicos. E indivíduo vem de indivisível. Quer tratar bem? Trate o todo. Isso, inclusive, é uma das consequências aí do dualismo grego, né? Que segrega entre bom e mal e trata cada parte da existência humana como se elas fossem independentes, né? Uma das outras. Então, essa plataforma, ela vem com esse propósito. Claro que com todo embasamento, né? Não é nada... a Bela enlouqueceu, agora quer tratar alimentação com oração. Claro que orar é bom, tá, irmã? Tem que orar. Mas a gente vai trazer, lógico, né? Equipe multidisciplinar, psicólogo, neurociência, nutrologia, nutrição e assim por diante. Então, esse é um projeto grandioso. Já tem 3 anos que a gente está trabalhando nele. Uau. A gente não lançou até agora porque a gente não quer lançar mais ou menos, a gente quer lançar... Tem que gerar resultado. Muitos transformações. Estamos investindo muito tempo e dinheiro também, né? Nesse projeto. E o meu podcast, que é o programa Na Real, que vai... talvez lançar, creio eu, no mês que vem, que também traz a Ana Cláudia. Eu ia ter um programa sozinha, mas eu falei, gente, eu acho que tem que ter mais gente. Não dá para ser só eu o tempo todo, né? É legal você ter essa troca. Então, me veio à cabeça, por que não ter uma nutróloga e um psiquiatra? Então, eu tô trazendo... vai ser rico. O Ismael Sobrinho, que é um psiquiatra, não sei se vocês conhecem, mas ele é cristão, ele é uma figura muito, muito conhecida nas redes sociais, ele é psiquiatra, mas ele tem uma abordagem, assim, ele tem uma teologia muito robusta, ele é muito inteligente, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E é um cara super simples, super acessível. Eu até brinco, eu falo, Ismael, quando a gente chega no seu consultório, assusta, porque ele tá com uma camisa de botão do Simpson, uma chinela daquelas que Jesus usava de couro, uma bermuda caqui, e é ele. E é essa pessoa maravilhosa, inteligentíssima. Eu sou muito grata a ele, porque ele é o meu psiquiatra também, ele foi responsável por uma grande transformação positiva na minha vida. Então, vem Ismael falar da mente, vem Ana Cláudia falar do corpo e vem Bela falar dessa parte espiritual, e vai ser a junção dos 3 ali. Vai ser muito especial. Eu acho que vai ser muito especial. Mais um canal temos grandes... Como é que as pessoas acessam essa plataforma? A gente não lançou ainda. Em breve, quando a gente for lançar... Fiquem atentos. Vai ser lançada. Procure a Bela, vá na bio dela e... quem não me segue, gente, comecem a me seguir. Com certeza. Vai lá no meu Instagram, vai tá aqui, Bela tudo aqui Falcone. embaixo, explicadinho. Vai lá prestigiar a irmã, pra gente orar junto. Eu tenho um canal dentro do Instagram também, que chama Corpo, Mente e Espírito. A gente sempre tá fazendo estudos bíblicos. No momento, nós estamos estudando Provérbios. E não esquecendo que ela tem toda uma abordagem cristã, bíblica, teológica, mas ela é nutricionista com mestrado. Com mestrado em nutrição. Então, não é apenas uma pessoa espiritual. É uma pessoa espiritual com mestrado em nutrição e que tem ela como a sua melhor vitrine. Já passei por muitas fases. E hoje acho que estou na melhor delas, porque eu estou feliz, estou leve, vivendo com equilíbrio.
Então, acho que é isso. As experiências são realmente, elas validam muito o que a gente fala, né? Não adianta você falar do que você não vive, né? É isso. Bela, gratidão, minha linda. Muito obrigada. Assim, eu, de verdade, de coração, né? Deus Fã Corações, conversaria a noite toda com você. Ah, eu sei eu também. que ainda sairia muitas coisas boas daqui, mas teremos outras Obrigada. oportunidades. Em nome de Jesus. Teremos outra oportunidade. Espero que seja o início de uma grande amizade em É Cristo. isso. Eu creio e a gente Já vai quero estar conhecer seu vocês. marido. Pois é, já vamos marcar esse encontro aí. Vamos marcar esse encontro. Esse PVCast, esse EvaCast é um convocação. Maguila, nós estamos esperando vocês dois. Agora não tem nem Sims. como, né, Maguila? E já o convite veio a público, milhões de e inscritos, agora? não tem o que fazer. Vai ficar mal pra mim, né? E agora? Linda, Deus te Obrigada a abençoe. vocês dois, vocês são uma bênção, continuem. Vocês são de fato generais do Senhor aqui na terra. O trabalho que vocês têm Glória a feito Deus. é realmente inestimável para nós aqui nesse momento, mas lá na glória, certamente o galardão de vocês é muito grande. Muitas pedrinhas na coroa de vocês lá na Amém. eternidade. Amém. E que bom que a gente vai ser vizinho no céu também. Olha que É isso, bênção. já pensou? E vai ser tudo E lindo, né? eternamente, né? Ai, e que vai ser tudo delícia, lindo, né, né? gente? Não tem sol, não tem noite. Não tem choro, não tem ranger de choro, dentes, não ranger tem de morte. dentes. Não, tem não. Muito Ai, obrigada que por me delícia. receberem. Nem tem pichação, nem Não, tem maluquice. nenhuma dessas Não, coisas. não tem nada dessas anarquias que a gente vê aqui, não Só tem? a glória do Pai iluminando tudo, o perfume Amém. suave do nosso Deus. Amém. Deus abençoe vocês, Amém. viu? Obrigado. Obrigada. linda. Preciosa. Obrigada. Obrigada. Gente, um beijo no seu coração. Eu nunca lembro, eu sempre termino tão dentro da conversa que eu esqueço do principal comando. Amor, qual é o principal comando para quando você vê um vídeo que toca no seu coração? Não pode ficar só em você. É isso. Compartilha. Se você não nos segue, siga a Bela, siga a Camila Vieira, Paulo Vieira, tá certo? E multiplica isso. Leva isso para mais pessoas. Tenho certeza que muita coisa aqui vai ser importante para você, importante para quem você ama. Até importante para quem você tem raiva, para que não te faça mais raiva. Então, seja sábio. Então, finaliza aqui mais um PVCast. E um EvaCast. Nós estamos, eu amo ver os comentários. Camila, você lê todos os comentários? Eu não, gente. Seria impossível, eu seria uma mentirosa. Mas eu tenho pessoas que leem tudo. E as mensagens mais poderosas, pedidos de ajudas, compartilhamento de ganho, sempre chega para mim e para o Paulo. Então, deixa teu comentário aqui. Abre a tua boca, se posiciona. Lembra, isso é o crescer e contribuir. Quando algo que faz bem para você manda para outras pessoas. E você vai lá e diz assim, o que é que isso gerou de ganhos? Isso nos mantém firmes na jornada e mantém você abençoando a vida de outras pessoas e mudando o seu ecossistema, tá? Então, um beijo, Deus te abençoe e até o próximo EvaCast.